Solange, eu sou da CGI, aqui da CESA, do Centro de Gestão da Informação. A gente está aqui para apoiar vocês, apoiar todos os municípios regionais. E nós estamos hoje com a Ana e mais alguns componentes da equipe da Radar para passar esse treinamento do componente de qualidade para Macro Oeste, tá bem? Então, vou passar a palavra para a Ana, ela vai dar sequência no treinamento. Dúvidas, pessoal, perguntem, e tudo que for possível, a Ana vai esclarecer, e se ela não tiver resposta de imediato, ela vai procurar e vai passar para vocês. Estamos aqui à disposição. Muito obrigada, Sol. Então tá, gente. Assim como a Sol já me apresentou, meu nome é Ana. Alguns talvez aqui já me conheçam, outros seja a primeira vez que tem contato comigo. Então, eu represento hoje a Radar Saúde, o time de consultoria e apoio especializado. A Radar Saúde é a empresa, né, que faz a prestação do serviço da plataforma Paraná Saúde Digital para vocês aí nos municípios, né, e somos contratados pela CESA. Hoje, eu estou acompanhada da Lise, da Ana Carolina, e daqui a pouco vai entrar a Carol também, fazem parte aqui do nosso time de apoio, de consultoria, elas vão ficar de olho ali no chat, então, assim, a questão das perguntas, das dúvidas, né, muitas a gente já tem em mente quais são, até porque nós chegamos a fazer, né, um levantamento via forms sobre aquilo que realmente estava gerando mais dúvidas no pessoal, para a gente já tentar direcionar hoje o treinamento, tá bom? Mas não se acanhe, utilize o chat, dentro do possível também, quem tiver como abrir a câmera e o áudio para fazer as perguntas, a gente também vai acolher, para que a gente tenha uma dinâmica que não fique com muitas interrupções, mas também que não deixe vocês com dúvidas acumuladas, a gente vai fazendo pausas de tempos em tempos, para que a gente possa ir respondendo as perguntas, tá? Ali no chat, a Ana Carolina vai deixar o linkzinho para vocês fazerem a lista de presença. Muito importante fazer o preenchimento do link, porque é por ali que a gente consegue controlar depois, fazer envio de certificado de participação, tá bom? Também a gente vai deixar ali à disposição, né, de tempos em tempos, a Ana Carol vai colocar, nosso telefone do suporte. Nosso time de suporte agora atende diretamente os municípios, podem utilizar sem parcimônia ali, né? Aquele número é um canal de atendimento exclusivamente via WhatsApp, não adianta telefonar, tem que ser via WhatsApp, tá bom? E aí a nossa equipe de suporte vai receber os chamados e vai interagindo com vocês, tá certo? Então, assim, ó, não precisam ter nenhuma vergonha, nenhum problema, tanto de fazer as perguntas aqui para mim agora, como também ali via suporte, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a proposta da nossa manhã. Assim como eu já tinha dito um pouquinho mais cedo, a gente precisa rever o que aconteceu entre o Previnho e o momento atual enquanto modelo de financiamento, e o que isso gera de impacto, né, no cotidiano do gestor, no cotidiano da assistência, o que muda, né, os indicadores. O foco principal hoje é falar dos indicadores de qualidade. No entanto, a gente sabe que o componente de vínculo e acompanhamento passou por algumas atualizações dentro da ferramenta, e também a gente sabe que o Ministério tem feito publicações e republicações de alguns atos normativos, e discretas diferenças entre uma publicação e outra a gente termina consumindo e tem que se adaptar. Tinha muitas questões que caíram numa zona cinzenta em relação ainda ao vínculo e acompanhamento, então a gente abriu alguns chamados junto ao Ministério da Saúde via formulário de lei de acesso à informação, ficamos aí um bom tempinho no aguardo da resposta, e algumas dessas respostas já chegaram e nos auxiliaram a pensar melhor em como ajudar vocês com as dúvidas que foram mais recorrentes, tá? Fica um alerta, né, as lives elas são de acesso ao público, no entanto, pode acontecer que entre a publicação da live e também entre a nossa conversa de hoje e a semana que vem, alguma coisa, né, seja alterada, e aí a gente precise fazer alguma outra revisão, tá bom? Um outro combinado também que eu quero fazer com vocês é que se vocês estiverem hoje pela manhã fazendo a navegação no município de vocês, encontrarem algum valor que ainda não está 100% fiel à realidade, que aguardem mais um pouquinho antes de acionar o suporte, e a gente recém passou por um período aqui de atualização de dados, então ainda pode ser que esses dados estejam chegando, tá bom? Mas no dia a dia, no normal, qualquer divergência ou dúvida podem acionar o suporte, certo? Então, me dá um pouquinho de lado, eu vou projetar uma apresentação para vocês e depois a gente vai fazer a navegação guiada ali pela ferramenta. Deixa eu compartilhar minha tela. Acredito que já esteja aparecendo para vocês. Vou ficar meio de ladinho, tá? Então, assim, gente, todos somos um pouquinho viúvos do Previne, independente da gente ter gostado dele ou não como modelo de financiamento, mas foi o regramento do Previne que conduziu muitas das nossas ações, tanto na assistência quanto na gestão, para a gente conseguir, né, ter uma maximização dos recursos que vem ali do governo federal. Então, o modelo anterior, ele deixou de estar vigente em abril de 2024, quando teve a publicação de uma portaria vindo fazer a substituição desse modelo, tá? Claro que com essa substituição, alguns elementos, né, sofreram alterações, então a gente hoje não fala mais em captação ponderada, no pagamento por desempenho, olhando para aqueles 7 indicadores anteriores, nem exatamente para ações estratégicas, tudo foi redistribuído em outros componentes. Assim como a gente falou, né, a gente teve todo um processo de transição e republicações nesse meio do caminho, o Ministério da Saúde deixou um documento, tá, depois vocês vão ter acesso ao material da apresentação, podem ficar tranquilos, para consulta, né, eles atualizam de vez em quando, mas a própria portaria referente ao novo financiamento o financiamento da PS, também passou por algumas atualizações, tá? Então, alguns componentes mudaram de nome. O mais importante nisso tudo é, além da gente reconhecer os componentes, a gente saber o que a gente precisa fazer diante deles, tá? E as diferenças, né? Tá aqui. Então, hoje a gente está trabalhando com um componente de equidade e manutenção, que seria aquele custeio fixo, em que a gente sabe que se as nossas equipes estiverem completas, no caso, assim, a equipe de saúde da família está com sua composição adequada e sem duplicidade de profissional, né? Aquele profissional que estoura a carga horária. Nossa EAP também está ali cumprindo certinho, a gente tem como fazer a previsão daquele recurso mínimo que vem para o custeio daquela equipe mensalmente. A gente sabe também que esse custeio ele não é uma coisa tão fixa, porque se a minha equipe fica com alguma irregularidade, a gente vai ter algumas suspensões aí proporcionais.
a gente tem, então, dando lugar de maneira mais ou menos análoga à captação ponderada, o componente do vínculo e acompanhamento territorial. Note que é um componente, mas com duas dimensões. O vínculo, que fala muito sobre a questão do cadastro, e o acompanhamento, que fala sobre a questão da frequentação. Uma coisa que a gente vai guardar agora até o final dessa manhã é vínculo e acompanhamento territorial, eles se relacionam diretamente com a equipe do cidadão. Então, é olhar para o cidadão dentro da sua equipe de vínculo, para a frequentação desse cidadão e atendimento na sua equipe de vínculo, tá? Diferente um pouquinho do nosso próximo componente, que é o componente de qualidade. O componente de qualidade, ele também, de maneira análoga, ele fala sobre indicadores. E agora esses indicadores, eles vieram com um conjunto bem grande de boas práticas, a depender da população de cuidado para a qual ele está olhando. E essas boas práticas, um pouquinho diferente do Previne, elas permitem uma pontuação parcial. Então, não ficou mais no tudo ou nada. O componente de qualidade, ele traz, por exemplo, boas práticas de procedimentos, boas práticas de consultas, né? E esses procedimentos e consultas para o componente de qualidade não precisam ser executados exatamente pela equipe de vínculo do cidadão, tá? Então, na verdade, tudo que é feito no componente de qualidade, o cidadão leva com ele para a sua equipe de vínculo. Então, essa diferença entre sobe, não sobe, conta, não conta, sempre tem que estar permeada para o componente que a gente está olhando, tá bom? Implantação e manutenção de programas, então a gente também tem recursos, né, destinados àquelas equipes e serviços que venham a ser credenciados, né, e publicados em portaria. A saúde bucal segue com seu regramento de financiamento, e o antigo Pabinho, né, quem for mais antigo, assim, que nem eu, vai lembrar, que era um valorzinho fixo que a gente tinha com base, né, na população. Vamos lá. Então, de maneira mais ou menos resumida, a gente vai falar um pouquinho do componente de equidade. A gente vai falar que na equidade também existe um recurso de implantação que vem em parcela única, sempre para as equipes novas e sempre mediante a portaria do credenciamento. Porém, não basta ter a portaria de credenciamento, é necessário fazer com que essa equipe seja ativa no CNES e sem irregularidades e também fazendo envio de produção. Dados 90 dias a partir do credenciamento, tudo dando certo, vem essa parcela junto também com a questão de custeio. Se nesse período, né, dos 90 dias ou 3 competências, houver alguma irregularidade, acontece o descredenciamento e não tem como contar, né, com recurso referente a essa equipe. Diferente do Previne, que avaliava o município, o novo modelo de financiamento está completamente voltado a olhar para as equipes. Ele está avaliando as equipes de maneira individual, tá? Porém, a gente também entendeu algumas dores aí dos gestores em relação a tentar saber como é que estaria o município como um todo, e a plataforma fez algumas adaptações. Então, aqui, tá? Depois vocês vão ter acesso à parte mais financeira, dos valores que são referentes à implantação das equipes. A gente sabe também que uma diferença em relação ao Previne, né, para entender melhor por que eu recebo esse valor e não outro, né, às vezes quando a gente se compara com o município vizinho, porque foi verificada a questão da vulnerabilidade social, então foram feitos extratos de vulnerabilidade, e também foi olhado para o corte populacional. Então houve um índice de equidade de dimensionamento que foi baseado nesse índice aqui de vulnerabilidade para atribuir, né, uma certa justiça. Então, municípios grandes e bastante prósperos vão ter as mesmas dores e necessidades, por exemplo, de municípios pequenos e muito vulneráveis? Não exatamente. Então foi feita uma espécie de compensação. Isso saiu também na portaria, quando veio o novo financiamento, então vocês não têm responsabilidade direta sobre isso, tá? Vocês gestores e profissionais de assistência que sejam aqui. Isso já veio determinado por uma análise do Ministério. Então, aqui também a gente só deixou uma colinha dos valores, né? Quando vocês forem dar uma olhadinha nos repasses mensais, conseguem verificar. E aqui também a gente deixou para vocês uma colinha, né? Para nunca se esquecer do que é a questão da equipe mínima. Sem equipe mínima, a gente não faz jus integralmente ao valor do componente, tá bom? Sempre lembrando que também tem que ficar de olho no CNES, né? Não basta a gente fazer tudo certinho. O CNES, todo mês, a gente tem que manter atualizado, e se for constatada alguma alteração, né, também já alimentar ali no CNES. Então, uma coisa que eu tenho chamado a atenção para muitos municípios, né, não estou falando só do Paraná, também atendi já outros municípios aqui na empresa, é a questão, por exemplo, de um médico, tá? Vou dar um exemplo do médico porque é uma das coisas mais comuns. Eu tinha um médico na minha equipe A, e esse médico ficou trabalhando comigo, sei lá, por um ano. Aí esse médico me avisou mês passado que ele passou num outro concurso, que ele está se desligando e que ele vai para a cidade vizinha. Na cidade vizinha, esse médico, ele é acrescentado no CNES da equipe B, ele vai compor a equipe B. Mas eu não tirei ele da minha equipe A, porque eu fiquei preocupada de ter aí algum prejuízo financeiro, deixando a minha equipe incompleta. O que vai acontecer, gente? Ele vai estar 40 horas na minha equipe A e 40 horas na equipe B lá no outro município. O CNES vai estar com essas duas vinculações, isso não pode. Então, o que vai acontecer? Para a equipe B, a vida segue normal, o recebimento financeiro segue normal. Mas para a equipe A, que tentou manter artificialmente esse profissional, vai haver uma suspensão de recurso, por conta da questão da duplicidade profissional, tá? Então, assim, eu sei que às vezes a gente, né, termina mantendo também, para não ter perda de produção, mas tem que ser muito bem avaliado, tá? A partir do momento que o profissional sai, é importante a gente manter o nosso CNES adequado. Assim como a gente tem essa preocupação quando entra um profissional, né, para que a nossa equipe fique completa. Então, aqui também uma colinha dos valores, tá? Como eu falei anteriormente, as suspensões elas vêm em caráter proporcional, depende do que está faltando. Sempre vão ser olhadas as duas competências anteriores do CNES, a competência de pagamento. E aqui também, né, só estou trazendo para vocês algo que é um pouco mais novo, que é a questão da suspensão do financiamento do ACS, que isso pega bastante, né, o Ministério manda aí um valor substancial por ACS. Se houver aí 6 competências consecutivas sem envio de informação, esse valor também vai receber uma suspensão. Então, é importante ficar atento, acompanhar a produção do ACS. Às vezes ele está produzindo, está registrando, vocês têm que comprovar no prontuário, mas por alguma razão esse dado não está chegando ao Ministério da Saúde. Pode ser algum problema de envio ou até mesmo alguma inconsistência no CNES, tá bom?
Que tipo de consistência, Ana? Às vezes, a Ana é a CS, no entanto, a Ana tem 2 cartões nacionais de saúde. Em um dos cartões nacionais de saúde, a Ana tá com N, no outro, a Ana tá com 2 N's. No Kines, tá a Ana com 2 N's. Mas lá no meu sistema de prontuário, tá a Ana com N só. Então, essas numerações, esses nomes não batem, e aí toda a produção da Ana termina não encontrando um local de correspondência, né? O Ministério da Saúde, ele aplica algumas regrinhas. Então, é importante também ficar de olho nesse tipo de detalhe, tá? Muitos dos chamados que chegam ao suporte são em função de, olha, fulana produziu, o Beltrano fez o atendimento, fez o cadastro e não está aparecendo. Já mandei tem um mês o que aconteceu. Várias vezes a gente vai fazendo o caminho, né, inverso, e termina chegando nessas inconsistências. Também tem como monitorar via ferramenta, tá bom? Bom, vamos passar aqui então para a questão que nós vamos navegar mais à frente. Quem já navegou antes vai observar que agora está um pouquinho diferente, que passou por atualização. Falando sobre a questão de críticas de produção, né? A gente tem aqui um módulo na ferramenta, então a ideia é tentar verificar também se vocês têm um quantitativo grande de cadastros e atendimentos criticados para identificar qual que foi a crítica e corrigir. Então, a gente também consegue ver, né, sempre que a gente faz o acesso à ferramenta, como é que está a questão, por exemplo, da parte de completude das equipes. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui na tela, está faltando enfermeiro em 2 equipes diferentes, a gente não sabe se é uma falta completa ou se é considerado uma falta porque ele não está fazendo as suas 40 horas dentro de uma SF. Então, também a gente já deixa avisado. E aqui também a gente traz um alerta, e aí cada gestor vai olhar o seu, né, sobre profissionais com múltiplas vinculações, né, considerando que eles não podem, no acúmulo de carga horária ambulatorial, ultrapassar 60 horas, senão isso também vai impactar ali no valor de custeio de vocês. Agora, falando do vínculo e acompanhamento propriamente dito. Então, assim, diferente do Previne, agora a gente está olhando para o usuário com cadastro atualizado, tá? E o que é o cadastro atualizado? É um cadastro que foi inserido ou alterado nos 24 meses anteriores ao fim do quadrimestre vigente. Então, a gente segue igual no Previne, com quadrimestres fazendo esses recortes, né, para avaliação. No entanto, o prazo de validade do cadastro é 2 anos de ré do finalzinho do quadro. Outra coisa, no Previne eram considerados aqueles cadastros que o pessoal chamava de cadastro rápido, que não gerava uma ficha de cadastro individual, tá? Eu vou falar muito em ficha, pessoal, mas assim, cada prontuário, independente de qual for, não tem prontuário bom ou ruim, tem prontuário que vocês usam, tá? Ele, quando vai fazer o envio de dados para o Ministério da Saúde, de toda a produção gerada pelos profissionais, ele vai ter que adequar esses dados para o formato do ESUS, tá? Para o modelo de dados do ESUS. Não estou falando do ESUS prontuário, estou falando do modelo de dados. Nesse modelo de dados, os dados eles se encaixam em forminhas, que são as fichas, tá? Então, quando eu falar ficha de atendimento, ficha de cadastro, entendam que eu estou falando da telinha de cadastro de vocês, da telinha de atendimento que vai se converter, né, nesse modelo de dados para chegar para o Ministério e o Ministério fazer as avaliações e fazer os repasses. Então, agora, infelizmente, quem trabalhava com cadastro rápido vai ter uma fuga desses dados. Então, tem que ser trabalhado o cadastro individual, tá? Outra coisa, a Aninha levantou a mão, acho que a Aninha quer que a gente pare um pouquinho. Diga, Ana. Só para contribuir. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tá muito baixinho o teu áudio, Ana. Consegue aumentar um pouquinho? Vamos ver se aumentou. Agora. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como a Ana explicou, eu estou dando uma olhada ali no chat, Ana, e daí já surgiu um pedido ali, por isso que eu interrompi, tá? Tá ótimo. Pedindo para explicar um pouco mais sobre a crítica CNS não encontrado. Tá, perfeito. Pessoal, eu vou só então trocar aqui de telinha, tá? Pra gente não perder o raciocínio. É uma explicação bem rápida. Qualquer coisa também depois, né? Como eu falei, vai ficar gravado e pode acionar o nosso suporte. Deixa eu pegar aqui. Mudou para vocês, né? Fechou. Mudou sim. Então tá. Aqui no módulo, gente, da análise Kines, na produção criticada, que foi o que eu passei, eu só vou ajustar um pouquinho mais a tela, que eu acho que ficou muito grande, tá? A gente vai ter uma série de filtros, lembrando que nem todos os perfis de acesso à plataforma têm acesso a todas as funcionalidades, tá? A análise de Kines normalmente fica com o perfil que foram atribuídos para gestores. Então, eu tenho aqui a competência, que eu quero identificar onde houve esse problema, tenho a equipe, se eu quiser selecionar, mas por padrão ele vem trazendo tudo de tudo, tá bom? Vou pegar aqui uma competência mais recente, para selecionar, e o módulo me conta que eu tenho 28 profissionais que têm uma ou mais críticas aos seus registros nesse período da competência de agosto, tá bom? Então, o que seriam essas críticas? CNS não encontrado. Por conta da LGPD, tá, gente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso expor nominalmente ninguém aqui, seja paciente ou profissional, mas eu vou tentar fazer uma analogia, e aí eu posso me expor, tá, o meu nome tá tudo certo, para vocês tentarem fazer esse paralelo e ficar mais fácil, tá bom? Vamos supor que eu, Ana, fiz um atendimento para a Ana Carol, que está nos acompanhando aqui, e nesse atendimento eu gerei o procedimento de verificação de pressão arterial, tá bom? Então, eu gerei um tipo de registro que é o procedimento. Esse registro aqui, no dia 29/8, que eu gerei, ele foi criticado. Então, suponham, gente, que o meu nome esteja aqui, no nome do profissional, Ana Carolina Rodrigues, ok? Eu gerei o atendimento para a Ana na unidade de aclimação, mas nem estava dentro de uma equipe, eu estava lá gerando esse atendimento. E aqui vai ter o meu cartão nacional de saúde, beleza? Então, gente, a gente tem que ver se em agosto eu estava na aclimação. Vou abrir aqui um Kines. E vou me procurar aqui. Já passa a palavra, tá, Ana? Porque tem um nome muito grande, aí dificulta a vida também. O que a plataforma faz? Ela vai olhar aqui para dentro do Kines e vai procurar para ver onde é que a Ana estava. Olha só, não tem vínculo para mim.
Poderia aqui ter, por exemplo, o meu vínculo, sei lá, com a unidade da Trindade em Florianópolis, tá? Que foi um dos locais onde eu atuei. O que que acontece? A minha produção foi gerada num lugar que não faz referência a mim, o CNES. Logo, essa produção foi criticada, tá? Então, o fato de eu não estar lotada naquele lugar, naquela competência, gerou a crítica que a gente está vendo aqui. Ana, passar a palavra para ti. Tá mutada. Ali no chat, ao longo da tua explicação, foram surgindo outros questionamentos ali. Como fazemos? A pessoa colocou como usuário, então eu não sei o nome da pessoa, Tá. tá? Como fazemos a solicitação para acesso desses privilégios? Estou como gestora e não estou com todos esses acessos. Tá. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Não sei o nome do usuário, vou chamar de usuário. Aqui em configurações, dentro de usuários, é feita a criação. Meu menu é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Mas, assim, quem tem isso já vai saber, vai identificar rapidinho qual é a funcionalidade, né? Vai ter a possibilidade de adicionar um novo usuário, tá? O que acontece? Não é todo mundo que tem acesso a essa funcionalidade dentro do menu de configurações. Os municípios, eles têm, por padrão, algumas pessoas que têm o perfil de administrador municipal. E são esses administradores que fazem a inserção, edição e exclusão de perfis ou até mesmo inativação aqui na ferramenta. Então, usuário, é importante que você entre em contato com o seu profissional aí dentro do município que esteja com esse perfil para fazer esse ajuste, tá bom? O que mais, Aninha? Aí, Rudimar colocou, e quanto a profissionais que já foram desligados, mas continuam aparecendo como não encontrado? Como não encontrado? No caso, será que seria que continuam na lista tendo acesso? Seria isso? Se o Rudimar puder complementar, porque for confuso a pergunta. Bom, Porque talvez ele enquanto... quis dizer pessoas que já foram desligadas, mas continuam tá. aparecendo como encontradas, né? Talvez seja o contrário. Não, na crítica continua aparecendo. Ah, entendi, Rudimar. A pessoa já saiu do município e ela segue tendo atendimentos criticados aparecendo na ferramenta, né? Em alguns casos, pode ter sido produção antiga e reprisada, tá? Em outros casos, também pode acontecer desse login dessa pessoa no prontuário ainda estar ativo e sendo utilizado por algum outro profissional. Teria que fazer a verificação, tá? Casos como esse não são para ser um volume muito grande, tá, Rudimar? Se estiver acontecendo, eu peço para que você informe o nosso suporte para ele auxiliar vocês aí no processo de verificação e investigação do que pode estar gerando essa ocorrência, tá? Porque uma vez que eu desliguei no KNES, desliguei ali no prontuário, salvo o volume que costuma ser pequeno de produção reprisada, muito raramente é para ter essa ocorrência, tá bom? Nossa senhora, por que ele não manda as coisas mais fáceis? Todo mundo criticando ali que um não está conseguindo ouvir nada. Não estão conseguindo escutar, gente? Não? Estão com problema no áudio, pessoal? Ali Tá no dando chat, para ouvir normalmente. ali no chat colocaram só com relação a pessoas aguardando autorização para participar. Então tem que ver quem está liberando os acessos, só para lembrar para continuar liberando. Tá, beleza, gente. Qualquer coisa avisem ali. Acho que o Felipe também coloca ali, e após corrigida a crítica, Agora ele começa a Eberilda, eu acho que o teu áudio está aberto. Continuando ali a leitura do chat, se a Iberilda quiser contribuir, pode me interromper. Mas, continuando ali a leitura do chat, o Felipe coloca, e após corrigida a crítica, os registros passados sofrem alteração e desaparecem do radar, ou apenas dessa data em diante? Felipe, eu vou ter que dar uma confirmada como é que tá a regra atualmente, tá? Em princípio, a gente não costuma tirar o registro da crítica, tá? Porque ela aconteceu naquela competência, foi identificada naquela competência. Vou pedir para a Ana dar uma conferidinha ali com o pessoal como é que tá o regramento atualmente, tá? Até porque, de tempos em tempos, a gente revê algumas regras a pedido dos clientes, e aí eu tenho, né, não quero correr o risco de estar passando informação desatualizada para vocês. Pode deixar que eu vou conferindo ali, tá, pessoal? Tá bom, muito obrigada, Ana. Então, deixa eu seguir aqui. Então, pessoal, esse meu cadastrinho ali feito na ficha de cadastro individual, ele precisa necessariamente, tá? Para que ele seja passível de contabilização e, portanto, de financiamento, a gente vai ter que ter esse cadastro também vinculando o cidadão a um INE. O INE é o número da equipe, né? Assim como a gente tem o CPF, o RG nosso, cada equipe tem o seu número de identificação nacional de equipe. Então, se eu for atender a Ana Carolina hoje na unidade onde eu trabalho, dentro do cadastro individual dela, tem que cuidar para colocar os dados dela certinho, privilegiando o CPF, tá, pessoal? E aí, eu tenho que clicar no campo, na bolinha, escrever, dar o comando na minha tela, dizendo que a Ana Carolina agora é da minha equipe, beleza? Ótimo, então eu já acabei de atender a Ana, atualizei o cadastro da Ana. Só eu posso fazer o acompanhamento da Ana, no caso, só eu a enfermeira dela? Não. Todos da minha equipe que vão atender a Ana vão ter os seus registros contabilizados para a dimensão de acompanhamento da Ana Carolina. No entanto, existe mais uma gordurinha de acompanhamento que a Ana vai ter, tá? Todas as equipes de saúde bucal e equipes multiprofissionais também geram acompanhamento, tá? Mas aí tem as regrinhas próprias. No caso da Emult, vamos supor que a Ana passou hoje uma consulta comigo e encaminhei ela para a nutricionista, né, da Emult. A Nutri da Emult vai atender a Ana Carol. E aí, a Emult dessa nutricionista atende a minha equipe. Então, por tabela, tá atendendo a Ana Carol, tá acompanhando a Ana Carol também. Aí a Ana Carol comentou com a Nutri que, na verdade, não tá comendo muito bem, porque ela tem tido muita dor de dente, tá privilegiando alguns alimentos mais macios, enfim. E a Nutri falou, tá, então eu vou conversar ali com a equipe de saúde bucal para ver se te encaixa para você ser atendida.
A Ana vai lá para a equipe de saúde bucal. Essa equipe de saúde bucal também, em nível de CNES, está vinculada à minha equipe de saúde da família. Então, a Ana também já está sendo, de alguma maneira, acompanhada, tá? Então, o vínculo, ele vai acontecer mediante a atribuição da Ana a uma equipe no procedimento de cadastro. O acompanhamento vai acontecer pelos contatos assistenciais da Ana com a equipe dela e com as equipes que prestam o serviço, ou seja, que tem vínculo com a equipe dela, tá bom? Não existe profissional vinculado ao SB, desculpa, profissional, não, perdão, gente. Não existe usuário vinculado ao SB ou EMULTI. O usuário sempre vai ser vinculado ou a uma equipe de saúde da família ou a uma equipe de atenção primária, tá? A soma da dimensão vínculo com a dimensão acompanhamento vão resultar no score, e esse score vai determinar o repasse. Ana? Só respondendo ali ao Felipe, que fez o questionamento, né? Se após corrigida a crítica, os registros passados sofrem alteração, desaparecem do radar, ou apenas dessa data em diante. Eu confirmei com o pessoal, eles falaram que é dessa data em diante, tá? Mas sempre é bom ficar de olho, né? Nas inconsistências, enfim, que são geradas e reportar, tá? Obrigada, Ana. Então, aqui, gente, também mais a título, né, de informação, né, todos esses scorezinhos do bom, do ótimo, suficiente, regular, independente de onde eles aparecerem, eles vão sofrer as variações. O Ministério da Saúde deu aí um período de adaptação para os municípios, e até o finalzinho de dezembro todo mundo está sendo avaliado como bom, tá? Mas diz a lenda, né, que dali de janeiro para frente vai ser necessário ficar um pouco mais atento. No entanto, conversa de bastidor, né, nada oficial, nada escrito, apenas escutado, em corredor. É possível que a gente tenha aí um prolongamento dessa colher de chá, tá? Mas não dá para contar com isso sem estar por escrito. Mas a gente já ouviu falar. É bom que a gente ganhe um tempinho aí para ir se adaptando. Então, aqui, gente, né, de uma maneira um pouquinho mais específica, tá o cálculo que o Ministério traz, e eu sei que ler nota técnica portaria é um trabalho meio chato, né, então a gente tentou só trazer para ilustrar, mas a ferramenta já vai fazer isso por vocês, para cada uma das equipes, mostrando como é que funciona essa pontuação nas dimensões cadastro e na dimensão de acompanhamento. O cadastro completo hoje, gente, ele tem um conceito um pouquinho diferente, tá? Antigamente a gente falava cadastro completo, pensava em preencher todos os campos do cadastro, né? Então, hoje, o cadastro completo, ele está ressignificado. Ele significa que eu tenho o meu cadastro individual ok e atualizado, e também o cadastro domiciliar e territorial, ok também e atualizado também. Se o meu cadastro domiciliar e territorial, ou seja, o cadastro do meu domicílio, da minha residência, não estiver atualizado, a minha dimensão cadastro fica um pouco prejudicada. Ela vale metade da pontuação, tá? Então, uma dica que a gente sempre dá é o seguinte: você está recepcionando um usuário na unidade. Atualize os dados cadastrais desse usuário. Ai, Ana, mas ele não mudou nada. A dona Candoquinha que mora 500 anos na mesma casa, com o mesmo telefone. Atualmente, o cadastro individual ele tem alguns mini questionários, como a triagem, né, sobre a segurança alimentar, e só uma alteração, por exemplo, das perguntas sobre a segurança alimentar ali, já é considerado uma atualização para o cadastro individual. No cadastro domiciliar e territorial, a gente sabe, até porque a gente vê isso aqui em banco, sempre tem alguma informaçãozinha que ficou em branco na atualização passada, que pode ter sofrido alguma alteração, um bichinho a mais que foi para o domicílio, então é importante atualizar. Se fizer a casadinha, vai conseguir pontuar o máximo possível nessa dimensão, tá? Então, assim, vamos só lembrar que às vezes a gente vai no laboratório tirar sangue, vai fazer aqueles exames que tem que tirar uma semana, depois outro. Toda semana tem gente que pergunta pra gente: Nome, telefone, endereço, CPF, pois é. Então, vamos pegar de exemplo. É chato? É chato, mas é necessário, tá bom? Ana levantou a mãozinha. Aí ali no chat, continuando, a Maiara de Toledo questiona: quando a equipe Emult atende usuários fora das equipes a qual estão vinculadas às Emult, acredito que contabiliza para a produção, correto? E nos Para produção, indicadores, sim. e nos indicadores da Emult, média de atendimentos também? Sim. Para o indicador específico da Emult, sim, tá? Contabiliza para a produção da Emult, contabiliza ali para os atendimentos da Emult, no entanto, não vai acompanhar o cidadão por conta dessa divergência de vínculo, tá bom? Aí o Gustavo coloca: quanto ao vínculo, estamos tendo um problema em que a Radar não atualiza a informação mesmo após o cadastro domiciliar ter sido realizada ou atualizada no ESUS. Em contato com o suporte, fomos informados que o campo no ESUS utilizado para essa validação foi alterado e por isso a informação de cadastro domiciliar não estava fidedigna. Queria saber como está essa situação e se já está funcionando corretamente. Tá. Nós, como eu falei, a gente passou por uma atualização recente, de ontem para hoje, literalmente, tá? Mas essa questão aí do ESUS foi uma alteração na forma como os dados chegam e no próprio banco de dados, tá? A equipe está trabalhando, eu não sei dizer se de lá para cá já foi feito, né? De ontem para hoje isso já está ajustado. Nós também, sempre que observamos algum padrão diferente do habitual, a gente entra em contato com o suporte do ESUS, que é a BRID, para entender melhor, tá? Provavelmente, nesse contato com o suporte, o pessoal ainda não tinha uma previsão para dar em relação a essa situação. Eu assumo um compromisso junto aqui com a Ana, da gente verificar isso junto com o suporte, se a gente já tem essa previsão ou não. Se a gente não tiver, quando for ajustado, a gente vai avisar a equipe ali do CGI para que isso seja passado para os municípios, tá? Mesmo. Já estou anotando aqui também essas possíveis inconsistências para a gente tirar dúvida com o suporte, mas lembrando que vocês também, né, têm aquele número do WhatsApp e aí a gente vai fazendo também esse paralelo conjunto com vocês. A Aline coloca ali: se o ACS sinalizar que foi uma visita para atualização cadastral, não irá contar, mesmo não tendo nenhuma informação para atualizar? Então, Aline, o que acontece? A visita, ela vai gerar uma ficha de visita, enquanto o cadastro gera uma ficha de cadastro, tá? Então, a visita tá tudo certo. O cadastro sempre vai ter que ter alguma coisinha atualizada, tá? Eu vou projetar aqui, vou pedir um segundinho para vocês, para eu mostrar de uma maneira que talvez fique mais fácil de entender. Vou só pegar aqui.
Deve estar aparecendo para vocês. Já te passo a palavra, tá, Ana? Sim, Deixa eu tranquilo. ver aqui. Então, vamos trazer de uma maneira um pouquinho mais didática, né? Essa fichinha aqui, gente, mesmo que vocês não usem o ESUS, é ela a transportadora de dados, tá? No caso das visitas. Então, essa daqui, como visita, contabiliza. Se o ACS registrar uma visita, a visita foi. E já um spoiler, a visita conta para acompanhamento, tá? Essa aqui é a fichinha. Já a ficha de cadastro domiciliar e territorial, desculpa, a ficha de cadastro individual, deixa eu encontrar ela aqui. Essa daqui. Essa, a vigente, ela tem alguns campos que com certeza são campos mais novos, tá? Então, por exemplo, vocês podem perguntar, e ó, eu tô pensando na dona Candoquinha, acho que eu não tinha falado, eu sou enfermeira, tá? Eu atuei mais de 15 anos dentro de atenção primária, assistência, vigilância e gestão. Então, eu tô na radar há 3 anos, mas eu não esqueci do jaleco, não esqueci das dores que nos assolam todos os dias de manhã cedo na unidade de saúde, tá? Tamo junto. O que acontece? Lá nas antigas, não tinha informação sobre orientação sexual, nem identidade de gênero, certo? Assunto delicado para falar com a dona Candoquinha, né? Perguntar pra dona Candoquinha, se ela é heterossexual, é capaz de ela dizer, menina, que pecado é esse, né? Então, na verdade, a gente pergunta algumas coisas, já sabendo que não seria a resposta adequada e evita. Então, eu não vou falar isso com a dona Candoquinha, tá? Mas a dona Candoquinha consegue responder esse campo aqui de baixo, tá? Também é um campo mais novo. Então, a dona Candoquinha pode te responder com segurança, tá? Se ela teve nos últimos 3 meses, por exemplo, alguma dificuldade para adquirir alimento. Só de marcar aqui um sim ou não, eu já atualizei o cadastro, tá? Então, isso pode acontecer, tá bom? Só a título de exemplo mesmo, tá? Mas lembrando que a ficha de cadastro individual, né, essa transportadora de dados, ela vai sofrendo alterações com o passar do tempo. E aí, né, cada prontuário vai se organizar de uma maneira para trazer para a luz, né, para vocês conseguirem ter acesso às informações. Não é uma informação obrigatória, então você pergunta e ela responde se quiser. Mas, lembrando ali da dona Candoquinha falando do pecado, né? Tem aqui um asterisco sobre a orientação sexual e de gênero. Muito difícil, às vezes, a gente abordar isso, né? Mas a gente pode, daí, perguntar para a dona Candoquinha de um jeito mais certinho. Se ela tinha marido, né? Vai tentando dentro do que dá. E se ela não deseja informar, ela não deseja, tá tudo bem, tá certo? Eu vi aqui, por alguma razão, não sei o que eu estava vendo, achei. Alguma questão ali dos animais, né? Que essa é na ficha de cadastro domiciliar e territorial. Aham. Era Até sobre foi isso aí, né? reformulado, isso, até eu pedi para reformular ali a pergunta, desktop, eu não sei o nome da pessoa, mas Ah. colocou assim: quais tipos de animais são contabilizados para pôr na atualização da ficha? Tá, já vou trazer, inclusive, com a resposta oficial, tá? Vamos ver aqui. Só um segundinho, gente, para eu pegar aqui a minha cola. Que essa resposta, ela já deu muito pano para manga. Ficha. Visita, procedimento. Apareceu para vocês? Mudou a telinha? Sim. Sim. Então, assim, gente, já veio até aqui, né, um alerta que o Ministério também está mapeando algumas coisinhas, então surpresas podem surgir. Então, vou pegar aqui, recurso de pessoas com preguiça, vulgo eu, a questão dos animais no domicílio, tá? Posso depois até botar ali no chat esse sitezinho que ele me ajuda, tá? Ele é minha cola, pode ser cola para vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Animais no domicílio. Este bloco é utilizado para registrar a existência de animais no domicílio. Animais domésticos são os do convívio diário familiar, tais como gato, cachorro, pássaro. Caso existam animais no domicílio, a opção sim tenha sido marcada, será necessário indicar quais é a quantidade deles. A partir dessas informações, é possível que a equipe de saúde desenvolva ações para minimizar o risco de agravos à saúde da população, articuladas contra os setores responsáveis, a fim de evitar a negligência dos fatores de riscos ambientais e sanitários, tá? Então, às vezes eu tinha animal, o animalzinho faleceu, agora ele não tá mais. E aqui eu estou falando do cadastro domiciliar e territorial, tá bom? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei em Floripa nos últimos, não nos últimos, porque nos últimos eu estou aqui na radar, mas eu trabalhei em Floripa praticamente por 10 anos, foi meu último vínculo público. E lá eu me lembro que a gente teve um período muito delicado sobre leishmaniose. Então, a gente precisou fazer algumas ações em conjunto, até mesmo para ajudar nesse recenseamento de animais, para fazer o provisionamento das coleiras e atividades, tá? Então, parece uma informação boba, mas tudo tem por que acontecer, tá bom? Espero que eu tenha conseguido auxiliar vocês aí nas dúvidas, tá? Podemos seguir, Ana Carol? Em princípio, sim. Tá bom. Eu não consigo ver o chat, só vejo que vai subindo umas coisinhas aqui, aí vira e mexe, dá uma olhadinha. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos voltar ali para os nossos cadastros, tá? Então, aqui também, pessoal, a gente deixou as combinações possíveis para não ter furo, né? Então, o melhor dos dois mundos com a pontuação máxima é individual e domiciliar atualizado certinho, sempre pensando que tem que ter o vínculo direitinho, né? O cenário, que às vezes não é o ideal, mas é o possível para diminuir a chance de perdas financeiras, né? É a questão de manter a ficha de cadastro individual apenas ela atualizada. O ideal seria ter a domiciliar também, mas às vezes não dá. Tem um detalhe que às vezes a gente chama atenção, que a pessoa tem o cadastro individual indicando um domicílio diferente daquela do cadastro do domicílio. Então, onde é que essa pessoa está? Aí, nesse caso, é desconsiderada domiciliar, tá? E lembrando que o Ministério privilegia, para dizer que está atualizado, o cadastro individual no sentido de vinculação. Ter só o cadastro domiciliar atualizado também não adianta.
Então, aqui, né, a questão de alguns conceitos que são fundamentais. Por que eu estou falando tanto ainda de vínculo e acompanhamento se hoje a ideia era falar de qualidade? Porque muitas perguntas foram respondidas desde os nossos últimos encontros, tá? Pelo próprio Ministério. Então, gente, quem que faz jus a ser acompanhado? Eu não estou falando a quem faz jus a frequentar a unidade, a ser acompanhado por esse componente. Apenas o cidadão com cadastro individual atualizado. Se hoje eu, Ana, estou atendendo a Ana Carol várias vezes aí ao longo de um mês, mas o cadastro da Ana Carol não está atualizado, infelizmente, não estou conseguindo, né, realizar o acompanhamento de acordo com o que vem aí nos atos normativos do Ministério, tá? Então, para eu poder acompanhar, a Ana Carol tem que estar com o cadastrinho em dia, tá? Para fins de financiamento, a gente reforça, tá, sobre a importância de tudo acontecer no universo da equipe da pessoa ou das equipes que atendem a equipe da pessoa, tá? E quando a gente falou agora de acompanhamento, é bom deixar registrado que o acompanhamento ele tem uma validade menor do que a do cadastro. Enquanto o cadastro trabalha com 24 meses para trás, considerando o final do quadrimestre, o acompanhamento trabalha com 12 meses, tá? Então é metade do tempo. O acompanhamento é determinado por algumas combinações. Podem ser atendimento com atendimento ou atendimento com procedimento. Procedimento com procedimento não dá match, não acompanha, tá? Mas isso também a plataforma vai trazer para vocês. Aqui, né, mais um exemplo, tentando trazer essa didática da questão dos acompanhamentos. E aqui a gente tem, ó, um procedimento, um atendimento, um atendimento, um atendimento. O que o Ministério lê como procedimento, tá aqui em azul. O que o Ministério lê como atendimento, tá aqui em verdinho, tá bom? Então, por exemplo, a Ana Carol pode ter ido lá fazer uma vacina, e nessa vacina eu já aproveitei que ela estava ali na sala de espera, fiz uma atividade coletiva. Pronto, tá acompanhado, tá? A Ana Carol foi lá verificar hoje a pressão, se sentiu mal, estava tudo certo, voltou para casa, foi orientada a retornar se tivesse alguma situação ali no acolhimento pelo técnico de enfermagem, né? E aí, eu fiquei preocupada, porque o técnico me falou, eu sou enfermeira da equipe, e pedi para o ACS fazer uma visita para ela. O ACS foi lá e fez. Pronto, tá acompanhado. Não estou falando do ponto de vista clínico, tá? Estou falando do ponto de vista de financiamento. Então, aqui, ó, a gente traz, né, bem o esqueminha, e ainda tem mais um acréscimo de informação que vai ser muito útil. Lá na época do Previne, nós falávamos muito sobre a questão das ponderações, né? Então, tinham cadastros que valiam um pouquinho mais, enfim, né? Hoje, os aspectos demográficos e de vulnerabilidade social, eles também estão sendo considerados para dar um bônus aí de financiamento e ainda tem efeito cumulativo, tá? De acordo com o que a gente mostra aqui, a gente tem atribuição de score. O BPC é uma informação que a gente ainda não tem como consumir, porque esses dados não estão disponíveis nem num formato, né, interoperável ou consumível para a gente. Mas o Bolsa Família, sim. Então, se hoje você está navegando aí na sua ferramenta do seu município e está tudo zerado no Bolsa Família, é porque ainda você não deve ter feito a importação desses dados para a ferramenta, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar zerado? A partir do momento que você importar esses dados e tem a instrução ali na ferramenta, a gente consome e já mostra quem é quem ali, quem tem Bolsa Família, quem não tem, e também se é criança, se é idoso, isso a gente já está mostrando. Então, dúvidas, frequência e algumas respostas, tá? Na questão de cadastro, quanto mais cadastro eu tiver, melhor? Não, tá? Ah, mas no Previne era porque era para cadastrar todo mundo, porque foi a orientação que eu recebi. Eu também, tá? Inclusive, eu vivi o Previne, eu trabalhava na assistência na ocasião do Previne e na pandemia e tudo junto. O que acontece? Hoje o Ministério está preconizando muito a questão da qualidade, tá? E essa qualidade não é só no componente de qualidade, é também a qualidade de acesso. Então, quando a gente hoje fala sobre as equipes, elas vão ter uma população parâmetro, né, que seria meio que o valor mínimo esperado, e uma população de limite máximo. Se eu extrapolar a quantidade de cadastros por equipe, né, a minha equipe, por exemplo, podia ter até 4.500 pessoas, é uma equipe de saúde da família em Florianópolis. Mas acontece que eu cadastrei 4.600 pessoas. Eu vou ser totalmente penalizado? Não, não serei totalmente penalizado. Eu simplesmente não vou conseguir chegar na minha pontuação máxima para fazer jus aqui ao recurso, tá? Ana levantou a mãozinha. Mais uma sequência ali de questionamentos. Começar pela Cristina Muniz, que coloca, considerando pessoas em situações de rua e novas formas de moradia, tipo trailers e motorhomes, por favor, poderia discorrer mais sobre vinculação e acompanhamento? Então, a população em situação de rua, ela vai ser majoritariamente atendida pela equipe de consultório na rua. No entanto, tem municípios que não tem. No cadastro individual é importante fazer a seleção, tá? Que essa pessoa, ela é uma pessoa que está em situação de rua, tá certo? Sobre o tipo de imóvel, eu tô procurando aqui na minha colinha, para a gente poder ver se foi feita alguma atualização. Por que eu tô olhando na colinha agora do nada? Porque tá me atualizando o tempo todo, tá? Deixa eu compartilhar aqui a guia. Então, assim, ó, o tipo de imóvel no cadastro individual, ele pode ser considerado dentro desse conjunto aqui, tem algumas legendas, tá? Domicílio, comércio, terreno, ponto estratégico, escola, creche, abrigo, instituição de longa permanência para idosos, unidade prisional, unidade de medida socioeducativa, estabelecimento religioso, outros. Eu acredito que entra em outros, tá, Cristina? Essa questão do trailer e do motorhome, tá bom? Agora, se o trailer e o motorhome for ficar ali, tá dentro de um terreno e é considerado um domicílio, né? Vai ser um domicílio com algumas particularidades um pouquinho diferentes, né? Questão de acesso à água, esgoto, é um pouco diferente. Eu, pessoalmente, não saberia te responder isso agora. Inclusive, a gente pode até, né, deixar isso para uma abertura de live, porque assim como aconteceu com você, pode acontecer com outros. No meu começo de carreira, eu atendia a população cigana e eu passava muito trabalho para fazer, mas não tinha o ESUS, né? Eu sou bem velhinha. Tinha as fichinhas do CIAB. Mas, enfim, aí é outro papo, tá? Mas a gente pode também fazer essa abertura de live e até complementar o material, tá bom? Eu te peço desculpas por não ter essa resposta agora. Tem mais algum? O Gustavo coloca, com qual periodicidade devemos fazer a importação dos dados de BPF no radar?
Sempre que for liberada uma competência nova, geralmente acontece 2 vezes por ano, tá? Então, quando lá no CISAB aparecer que mudou a vigência, vai seguir a instrução e vai importar pra gente. Geralmente, eu não lembro os meses, faz tempo que eu não atuo nessa parte, mas eu me lembro que são 2 vezes por ano, tá? Depois eu posso dar uma conferida para ver, mas é assim, então logo atualiza ali no CISAB que mudou a competência, girou, né, aquela vigência semestral, pode mandar pra gente. O que mais, Ana? User coloca, se o endereço do usuário no CADSUS Web estiver desatualizado, vai interferir nos indicadores? Bom, em princípio, a gente tem visto um movimento do Ministério da Saúde de deixar os dados cada vez mais integrados, né? Trabalhando com a Rede Nacional de Dados em Saúde, inclusive. No entanto, seguem vigentes os modelos de informação, ou seja, os cadastros na atenção primária. E esses cadastros são aqueles que vinculam uma pessoa a uma equipe. Então, o que a gente fala? Privilegie o cadastro, coloque o endereço certinho, a vinculação certinha, e dentro do que for possível, tá? Não estou dizendo que é obrigatório, mas dentro do possível, faça também a atualização no CADSUS Web, ok? Eu não estou falando isso nem pelos indicadores, tá? Eu estou falando, sobretudo, por conta de alguns achados que terminam aparecendo nesses processos como cartões nacionais duplicados, né? E aí, se esse usuário for a óbito e ele faleceu, num dos cadastros deles do CADSUS Web, ele vai estar falecido e no outro ele pode estar vivo. A gente reconsulta o CADSUS também de tempos em tempos, então esse cidadão vai terminar aparecendo ainda na ferramenta, tá bom? Aí ali no chat continuam discutindo sobre essa tela que tu estás apresentando, Ana. Aí eles estão fazendo uma leitura ali e discutindo, né? Que ainda fica dúvida com relação a se outros ou terreno baldio ali, os moradores de trailer. E também ali nesse ponto 4, ponto estratégico, se teria a ver com algum. Se teria como englobar os trailers. Mas eu acho que o mais importante de tudo que a Ana colocou ali, como resposta a esse questionamento, é que a gente pode fazer mesmo esse compilado dessa dúvida, porque às vezes o que está mostrado ali realmente gera, né, mais dúvida do que entendimento. Então a gente pode tentar usar esse recurso aí de abrir uma live para tentar trazer essa resposta mais fidedigna para vocês. Isso aí. Então, lá vamos voltando aqui, tá? Então é isso, gente, sobre a questão da quantidade de cadastros. A plataforma também vai informar vocês, né, quando estiver estourando. Bom, os municípios pequenos às vezes têm a preocupação, né, sobre um município que tem uma população inferior ao parâmetro, o Ministério está sensibilizado e vai fazer aí uma substituição de acordo com os dados do IBGE, para não haver prejuízo. Aqui é mais ou menos, né, que vocês encontram hoje na ferramenta, em relação a como a gente traz os cálculos. Acho que o CRAS abriu o microfone, gostaria de fazer alguma colocação? Pessoal do CRAS? Não? Então tá. Então, aqui também a gente deixa meio que uma dica, tá bom? Quando a gente fala de vínculo e acompanhamento, se vocês observarem que a equipe de vocês está muito abaixo do parâmetro, é importante fazer um movimento para ver se existem pessoas que estão aí, de fato, esquecidas, né? Então, aumentando o número de cadastros. Se a população de vocês está entre o parâmetro e o limite máximo, significa que esse dimensionamento deve estar ok. Priorizar o acompanhamento, principalmente daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade ou com critérios demográficos. E se estiver acima do limite máximo, é fundamental rever a questão de reterritorialização e redistribuição de cadastros. Sempre dentro do possível, tá, pessoal? O gestor, ele não tem como do nada bancar, pedir o credenciamento de 3, 4 equipes, às vezes, para redistribuir a população, sendo que o cofinanciamento não dá conta, né, de suprir a necessidade financeira, né, que isso pode gerar para os cofres do município. Então, a gente sempre deixa muito em caráter de sugestão, tá? Mas cada um sabe da sua realidade, apenas uma demonstração das possibilidades, tá? Uma outra questão também que foi ali para lá, né, que a gente fez ali uma pergunta e resposta com o Ministério, era se um profissional da equipe A atualizar um cadastro de um cidadão que é vinculado à equipe B, se isso puxaria o cidadão para a equipe. Não, isso não puxa, tá? A mesma coisa, o atendimento também não vai puxar, tá bom? Só não vai ser considerado para acompanhamento. Então, aqui também na ferramenta, né, a parte de vínculo e acompanhamento territorial, tudo aquilo que a gente tentou trazer para facilitar a vida do pessoal que, né, está correndo atrás desse processo de atualização de cadastro, de identificação de alguma fragilidade. A gente hoje também tem na ferramenta a possibilidade de trazer buscas ativas para tentar melhorar, né, a qualidade desse cadastro, com os critérios e assim como a gente apresenta, tá? Eu trouxe aqui alguns printzinhos, mas eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso, já vou mostrar aqui na própria ferramenta. Peguei aqui um município parceiro, de exemplo. Então, aqui na ferramenta hoje, quem é gestor na sala de situação vai ver que a gente deixou o Previne aqui, para quem quiser ainda dar uma olhadinha, pode ir, ele morreu, mas a gente não enterrou, tá aqui. Mas está vindo por padrão o financiamento, tanto as dimensões de vínculo e acompanhamento deste componente, como qualidade também em abas, tá? Então, aqui a gente vai ter um resumo, olhando para o município como um todo, mas lembrando, né, que hoje o Ministério não olha o município, ele olha as equipes. E aqui, a gente tem aqui no menu, dentro do vínculo e acompanhamento, deixa eu vir aqui para dados gerais, as telas que estão ali na apresentação, que vão me mostrar o quadrimestre, os meus dados populacionais, a questão do meu quantitativo de equipes, como que o Ministério classificou o meu corte, né? Temos os helps de contexto aqui, falando um pouquinho, trazendo os hiperlinks para os atos normativos do Ministério. Agora, né, a gente também está trabalhando com série temporal, mostrando como é que está o comportamento de atualização cadastral e acompanhamento ao longo dos meses. E aqui, né, sobre a questão da população parâmetro e o limite máximo, tá? Tudo tem a legenda para facilitar a interpretação. Também é possível ver as dimensões separadamente. Então, a gente tem aqui também uma colinha, né, falando do que está sendo visto. Esse município aqui, ele tem, o município como um todo, um volume bem grande de pessoas cadastradas, mas pouco mais de 50% do cadastro está atualizado nos últimos 24 meses, tá? Então, aqui a gente tem este quantitativo de pessoas que
tem apenas o cadastro individual, então tem como fator de multiplicação 0,75, e aqui esse quantitativo de pessoas que tem aí o cadastro completo, que é a junção do individual com o territorial, tá? Claro que vocês verão, né, respectivamente, as suas equipes, com as contas feitas. A gente traz também aqui alguns pontos de atenção, né, sobre pessoas que estão com cadastro próximo a vencer, as pessoas que estão com alguma inconsistência, ou seja, no período do cadastro, no CadSUS não foi localizada a numeração correspondente daquele cartão nacional de saúde ou daquele CPF, quantitativo de pessoas com atendimento, ou seja, que estão frequentando, mas que o cadastro não foi atualizado, e também as pessoas que estão no cadastro que não as vincula a nenhuma equipe, tá? E aqui também uma visualizaçãozinha para a gente verificar, né, como é que está o meu comportamento ao longo do tempo, nos últimos 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, e entre 1 e 2 anos, tá? Nós trouxemos também como melhoria o recebimento de dados mais recente, então aqui a gente consumiu toda a produção de cadastros geradas até o dia 7/10, tá? Então, se foi gerado ontem, não está aqui, a gente ainda não recebeu. Aqui também o acompanhamento, vai ter ali a casadinha do que estava na nossa apresentação. Os dados do Bolsa Família, né, que foram aqueles que eu falei, esse município já trouxe, no entanto, tem um tutorialzinho aqui, ó, que vai mostrar para vocês como é que faz essa importação. Ontem eu estava fazendo uma análise ali do estado, vi que ainda tem bastante municípios que não fizeram esse procedimento. Se tiver dúvida, precisar de ajuda, entre em contato com o suporte, mas a gente tem aqui na ferramenta o tutorial disponível para vocês o tempo todo. Então, aqui também a gente tem alguns outros recortes, né, olhando sobre algumas combinações, né, as pessoas com critério demográfico e vulnerabilidade, com ambos, sem um, sem outro, como é que é o status de acompanhamento, ou seja, se houve a ocorrência mesmo, né, desses dois contatos assistenciais. Também trouxemos os pontos de atenção, e quando a gente fala de acompanhamento, a gente fala de procedimento, a gente fala de visita, de outras atividades, e também estão aqui os dados que a gente consumiu, tá bom? E aí, para quem é gestor, vai haver uma visão comparativa sobre dados, e também sobre notas, que são aqueles conceitos. Você também consegue ver aqui a questão da unidade das equipes. Eu posso isolar uma equipe, por exemplo, e ver como é que eu estou, tanto em valores absolutos quanto em percentuais, de acordo com a legenda, tá? Em azul, cadastro completo e atualizado, em verde, apenas cadastro individual atualizado, em vermelho, socorro, preciso ir atrás dessas pessoas, tá bom? Notem que tem até aqui, ó, um mousezinho, a gente passa, ele já puxa a gente para a busca ativa, mostrando que nessa equipe aqui, aquela seleção que eu fiz anterior, de sem cadastro individual atualizado, vai me gerar uma busca ativa, que eu posso exportar. Dica, faça um XLSX, que daí abre uma planilha bem próxima do Excel. CSV, às vezes aparece tudo juntinho na mesma linha, daí fica difícil de ler, tá? A notificação aqui no sininho vai dizer quando está pronto para baixar, e aí vocês podem abrir no editor de planilhas, tá? Já passo a palavrinha para a Ana, só para não cortar aqui o raciocínio. Aqui, de acordo com o filtro que está aplicado, né, eu verifico quem seria o cidadão, a sua identificação por CPF e ou CNS, e como é que está a atualização de cadastro, tanto individual quanto domiciliar, e como é que está a questão dos atendimentos. Aqui ainda eu gosto de chamar a atenção, antes da gente responder as perguntas e falar de qualidade, né, que os filtros, eles permitem a gente fazer múltiplas seleções, então eu posso pegar todas as minhas pessoas idosas ou crianças menores de 5 anos, que sejam também beneficiários aqui do Bolsa Família, para saber quantas pessoas são. Ok, mas eu quero ver dessas, por exemplo, quantas estão com critérios incompletos, ou seja, não teve todo o combo necessário para acompanhamento e sem acompanhamento. Eu vejo aqui que eu tenho uma quantidade expressiva de pessoas que precisaria ter um reforço, né, dessa questão dos contatos assistenciais para ser considerada acompanhada. Lembrando que eu sou criança e sou Bolsa Família, eu tenho um valor de score bem mais alto do que uma pessoa que não é criança nem idosa e que também não é beneficiária de programas sociais. Aninha? Ali no chat agora começou mais uma leva de questionamentos. Alguns deles já foram explicados, Ana, mas eu acho que vale a pena dar uma reforçada, né? Como, por exemplo, o questionamento da Estefânia, e pergunta o que seria o cadastro completo. O cadastro completo, Estefânia, é a junção do cadastro individual, ou seja, do cidadão, e o cadastro do domicílio, tá? Do cidadão. São duas fichas, a ficha de cadastro individual e, ou seja, somada à ficha de cadastro domiciliar. Se eu tenho essas duas fichas atualizadas, eu sou considerada uma cidadã com cadastro completo, tá? Completo não diz respeito à completude de informações registradas, diz respeito a essa combinação dos cadastros. Aí, dando sequência nos questionamentos, eu tô lendo tudo na sequência, tá, pessoal? Tá bom. A Maiara coloca, a Maiara de Toledo, no sistema do Bolsa Família temos mais de 7 mil pessoas e aqui na Radar está indicando pouco mais de 4 mil. A que se deve essa diferença? Maiara, eu não vou conseguir te responder isso agora, tá? E se tiver acontecendo, inclusive, com algum outro município, eu peço para que faça o contato ali com o nosso suporte para a gente investigar, tá? Eu realmente nunca tinha recebido esse tipo de observação, então também não tenho como dizer possibilidades, então, por favor, entre em contato com o suporte. Vou pedir também para a Ana, né, deixar isso aqui anotado, para a gente já no próximo treinamento verificar o que pode ter ocorrido, e até agradeço por você ter colocado aí esse ponto para a gente se atentar um pouquinho mais, tá? Para ter respostas mais fáceis. Aí, o usuário coloca, como faço para colocar no sistema o programa do Bolsa Família? Vou mostrar aqui. Vai vir aqui, ó. Tem duas formas, tá, gente? Então, aqui na dimensão de acompanhamento, vai vir aqui nessa tarjinha amarela, vai acessar o nosso tutorial, tá? Então, vai ter que ir no e-gestor, né, no acesso restrito de vocês, entrar no CISAB. Dentro do CISAB, vai buscar ali a questão do Bolsa Família. Vai dar um ok sobre a questão ali do aviso de dados, tá? Vai fazer o download do arquivo, né? Então, as vigências são semestrais, como eu tinha dito.
E aí, com esse download depois, vai entrar na ferramenta, no menu ali de configurações, buscar aqui a importação. E vai trazer aqui para essa telinha, tá? Feito isso, está importado, tá? A gente leva aí um tempinho para conseguir consumir os dados e colocar na ferramenta, mas é bem importante que, se tiver dúvida, faça contato ali com o suporte, tá bom? Eu vou dar uma demonstradinha aqui na minha. Por exemplo, se eu fosse a gestora, supondo que eu já tivesse feito esse procedimento no CISAB, eu venho aqui em configurações, venho aqui em importação e arrasto para cá, tá bom? Daí, depois que vier para cá, a gente vai cuidando para deixar esses usuários visíveis em relação à sua condição de beneficiário de programa social. Aí a Marcele, de Shoppingzinho, coloca: esses dados estão atualizados? Acho que ela se referia quando tu colocou ali na parte do individualizado, lá no vínculo de acompanhamento. Ela coloca, questiona se esses dados estão atualizados e coloca que nas equipes deles estavam solicitando exames aos diabéticos para pacientes elencados para o terceiro quadrimestre. Porém, já haviam realizado no início do terceiro quadrimestre. Os dados não estavam aparecendo no Saúde Digital. Uma questão da atualização. Marcele, é isso? Tá. Marcele, então, obrigada, Ana. O que pode estar acontecendo? A gente sempre vê que tem alguma divergência entre o que a gente fez, né, tá no nosso sistema de prontuário, e aquilo que está sendo exibido na Radar. A primeira situação que a gente precisa conferir é o recebimento de dados, tá bom? Então, tem que verificar se a data de execução desse procedimento já foi contemplada aqui nos envios, tá bom? Então, no caso do exame do pé diabético, normalmente ele é feito por médico, por enfermeiro, tem que dar uma olhadinha aqui nos atendimentos individuais e nos procedimentos. Supondo que essa etapa já está vencida, tá bom, Marcelo? Você mandou, já faz tempo, teoricamente já era para o dado ter chegado para a gente, e quando ele chega, ele leva até 72 horas para aparecer, mas já passou também essas 72 horas, e nada de nada. Bom, contato com o suporte, tá? A gente tem que tentar entender se é um problema na exportação de dados, se a gente chegou a receber esse dado, tá? Existem críticas que a gente nem tem como executar, porque o dado não chegou para a gente, teve algum problema nesse meio do caminho, e se o dado não chegou para a gente nem consegue auxiliar para dizer se foi um problema de CNES, se foi algum erro de registro. Mas a nossa TI sempre é bem parceira da TI dos municípios para tentar investigar junto, tá bom? Então, assim, se foi executado, né, registrado o SIGTAP certinho do exame do pé diabético, isso não está aparecendo, pegue alguns exemplos e mande ali para o nosso suporte quando fizer o acionamento, para a gente poder ir atrás e ver bem direitinho o que pode ter acontecido, tá bom? Obrigada, Ana. A Michelle, da 8ª Regional do Paraná, coloca o seguinte: como técnico regional, pode monitorar a importação de dados do BBF, dos municípios de sua abrangência? Nesse momento, a gente ainda não tem essa funcionalidade pronta, tá, Michelle? Mas, como eu falei ontem, eu estava lá fazendo as minhas experiências, pode ser que isso venha a ser uma melhoria, né, não posso prometer nada, mas eu posso gerar uma rotina junto com a equipe do CGI, isso eu ainda vou discutir e pactuar com o CGI, tá? Para a gente fazer esse monitoramento conjunto, tá bom? Eu consigo aqui, via acesso ao banco de dados, dar uma olhadinha de tempos em tempos, quem é que tá mandando, quem é que não tá mandando, tá? Então, como nós somos contratados pelo Estado, eu preciso alinhar isso com o Estado primeiro, para a gente ver a melhor forma de auxiliar, tá bom? Por enquanto, Michelle, se você realmente precisar dessas informações, pode entrar em contato com a equipe do CGI, que o CGI conversa comigo e a gente vai te auxiliando, tá bom? Daí a Elisângela, de Anaí, coloca: aparecem os nomes das famílias no PBF da Radar? Não, os nomes da família não, a gente só identifica o cidadão mesmo. Rudimar coloca: este passo de importação é somente para o Bolsa? Para o XML de CNES continua da mesma forma? XML de CNES segue inalterado, tá? Segue tendo a necessidade de vocês mandarem ali, né, conforme já foi a rotina, tanto a produção quanto o XML do CNES. Esse passinho que eu mostrei é apenas para a Bolsa, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre os dados do CNES, né, a importação do XML de produção, pode entrar em contato também com o suporte, que eles vão dar todo o apoio necessário para tirar essas dúvidas e até, se for o caso, fazer junto, tá? Eventualmente o suporte fala: vamos fazer um Meet, vamos entrar em chamada de vídeo, justamente para poder sanar alguma dúvida que talvez não tenha ficado 100%. Eu acho que nessa linha do que tu falou agora, também responde um pouco a Marcele, que colocou ali, né, dando continuidade ao que ela já tinha exposto antes, que os exames foram enviados, os dados chegaram ao SUS e o TI entrou em contato com o suporte, mas não souberam responder. Então, acho que é aquilo que a Ana colocou agora. Às vezes é necessário a gente fazer uma articulação maior, e daí vocês entrando com o pessoal ali do Paraná Saúde Digital, a gente pode fazer, né, Ana, esse alinhamento para tentar entender por meio de Meet, por meio de um contato mais direto com vocês, para poder entender melhor o questionamento, o que pode estar acontecendo e dar a melhor resposta, né? Isso, tá, Marcele? Pode tentar ser o nosso suporte novamente. Se por acaso, né, a comunicação não estiver fluindo, né, adequadamente, porque, enfim, às vezes o entendimento, 5 minutos de um encontro virtual, pouco aí, 20 mil mensagens trocadas, né, faz contato com a sua regional ou com o CGI, para a gente poder auxiliar um pouquinho mais de perto, tá bom? Obrigada, viu, Ana? Acho que tem mais, né, que eu tô vendo focar aqui. O Bruno coloca: não sei se já foi respondido, mas quando o usuário mudou-se de município, qual a orientação para colocar no cadastro? Mudou-se ou inativa o cadastro? Questiono, pois temos percebido que alguns pacientes, mesmo não residindo, ainda continuam no Saúde Digital. Tá bom, deixa eu mudar aqui. Ó, a gente tem aqui a saída do cidadão do cadastro, tá? Que ele pode ir por mudança de município, né? Ou por óbito, tá? A gente consome essa informação aqui.
O que já aconteceu era a pessoa ter cadastro duplicado. Então, num dos cadastros foi dado registro de mudança, no outro não, e a pessoa seguia aparecendo, tá bom? A gente não tem como inativar cadastro, porque o cadastro ele ocorre no prontuário. A gente tem a informação de que no cadastro foi registrada a mudança ou o óbito, tá? E assim como eu falei, né, teve essa divergência, manda o caso ali para o suporte analisar todas as possibilidades, tá? Vamos supor, a Ana Carol era minha paciente no postinho da Trindade, né? Aí a Ana Carol se mudou, foi morar lá em São José, não me avisou. Fiquei chateada com a Carol. Pô, quando eu fui embora do meu bairro, avisei pra enfermeira. Mas enfim, né? Trabalhadora do SUS. Vamos lá. Foi embora. Aí a minha agente comunitária de saúde foi fazer uma visita ali pra vizinha da Carol e descobriu que a Carol se mudou. Deu uma ligadinha pra Carol, Carol, tchau, fui, vazei. Então, a partir do momento que a ACS registra na ficha de cadastro individual essa mudança de território, e essa fichinha chega pra gente, né, esse dado chega pra nós, a gente vai colocar a Carol fora das listas de busca ativa e a Carol deve aparecer aqui, ó. O único lugar para a Carol aparecer. Cadê? Dentro do registro de mudança. É a única lista que a Carol deve constar, porque ela não é mais população para eu acompanhar. Acho que não está mostrando. Deixa eu mostrar aqui, perdão. Paraná Saúde Digital, obrigada, Ana. Situação cadastral, registro de mudança. Essa aqui é a listinha que vai confirmar que nós recebemos o registro de mudança da Ana Carol, tá? Se a Ana Carol, mesmo você tendo esse registro de mudança enviado, a gente já tem recebido, tendo consumido, e ela segue nas outras listas de busca ativa, alguma coisa aconteceu e a gente precisa investigar para tentar corrigir, tá? Às vezes é só uma correção de QNES que o município precisa fazer, às vezes foi uma ficha que foi glosada, então é importante entrar em contato com o suporte, tá? Mas é só aqui que a Ana Carol pode aparecer depois que ela me abandonou, mas nenhum outro lugar. A Michelle, da 8ª Regional, coloca também, questiona, como o técnico pode monitorar o envio do XML. Ela pode entrar em contato com o suporte para ver como é que eles podem estabelecer essa rotina, para ver se está tudo certinho, tá? E é bem importante, inclusive, porque sem XML, a produção começa a sofrer várias interferências, né? Aí o Robson coloca, no caso de óbito, é obrigatório o número da DO? Então, ali na ficha de cadastro individual, a gente observa que está com uma informação obrigatória, a data do óbito, e não o número da DO, tá? Eu não sei como é que está isso em termos de configuração do sistema próprio da pessoa, mas no modelo de dados, por enquanto, a informação que nós temos que é óbito com informação da data de óbito, tá bom? O Matheus coloca, os indicadores da saúde bucal serão incluídos no sistema? Sim, estão no forninho. Teve agora a republicação de alguns elementos sobre saúde bucal, então a equipe estava com quase tudo pronto. Aí o Ministério mudou a regra no meio do caminho, a gente está arrumando a casa para poder deixar tudo direitinho. Aí o último questionamento dessa nova rodada é do Robson, e questiona se a Radar Saúde tem aceitado o registro de óbito realizado por profissional de outras unidades. No dado oficial também será entendido dessa forma? A princípio, sim, até porque quando a gente fala, por exemplo, dos indicadores de qualidade, o óbito direciona para interrupção do acompanhamento, né? E aí também, como eu falei, a gente faz consultas no CADSUS, e aí a gente está sensível tanto a essa questão do próprio cadastro como no CADSUS também. Tem mais, Ana? Não, por enquanto é só, pessoal. Então tá bom. Bom, gente, tem uma situação que às vezes é um pouquinho desconfortável de falar, mas eu peço que vocês fiquem bem tranquilos de coração aberto, porque ninguém será prejudicado por isso aqui, tá? Ô, Ana, desculpa te interromper, só porque veio, assim que eu falei, veio da Adriana e Tá também bom. sobre o XML, daí antes de seguir para outras sessões, a gente responde ela. A Adriana coloca, o XML do QNES não poderia seguir a mesma rotina do arquivo do Bolsa Família? Eu não saberia dizer que isso é coisa do pessoal da TI. Mas, Adriana, se você acredita que esse seria um encaminhamento válido, eu acho que você pode formalizar, tá, ali para a equipe do CGI, a sua ideia, né? Enfim, eles vão avaliar, vão discutir com o time da parte técnica da gente aqui de tecnologia, para ver a viabilidade, se é possível atender a tua sugestão, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei, ninguém gosta muito, às vezes, de ser avaliado, né? Até porque, às vezes, a gente sabe que ali no dia a dia, né, da unidade de saúde, a gente não consegue promover todas as ações necessárias para inteira satisfação do cliente. No entanto, o Ministério da Saúde, ele dá um pontinho de bônus para quando existe a resposta à pesquisa naquele aplicativo do Meu SUS Digital sobre o atendimento prestado. Se a pessoa avaliar positiva ou negativamente, é indiferente. O importante é ter a resposta, tá? Então, é como se fosse um bônus, um pontinho a mais de participação para ajudar, né, a aumentar o recurso relacionado ao componente de vínculo e acompanhamento. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu estou vendo que está pipocando aqui algumas coisinhas no chat. Ana, se você acha que é pertinente eu interromper agora antes de entrar na qualidade, a gente pode fazer essa pausinha. Não, antes era só um comentário que surgiu ali, daí eu achei que eles conversando entre eles, então fui deixando. Tá, Mas agora ok. que a Clarice da 9ª Regional colocou ali que o município dela utiliza sistema próprio, no qual tem uma gestante de alto risco e com as vacinas em dia, registrado no sistema próprio. E na Radar aparece risco habitual e vacinas atrasadas. O que pode estar acontecendo? Beleza. Vamos por partes, tá? Vou pegar aqui primeiro sobre a questão do risco. O risco gestacional, ele é editável, tá? Em alguns aspectos a gente consegue, porque tinha no registro de prontuário as situações previstas na estratificação de risco. Ou seja, se foi utilizado o CID, o SIAP dessas condições, em algum momento do atendimento, né, ou até mesmo questões de histórico, a gente pesca e atribui o risco. Mas algumas condições podem não ter sido registradas ou estarem fora do escopo daquilo que a gente consegue buscar. Então, é possível selecionar a gestante,
Eu não vou mudar a gestante de ninguém, tá? Só tô dando exemplo. Riscar como habitual e fazer a edição aqui do risco dessa gestação, tá? Então, ela pode ir para o alto risco ou para o intermediário, eu posso selecionar o critério e eu personalizo. A partir do momento que eu gero essa alteração, eu atribuo o risco, entre aspas, real dessa gestante, tá? Sobre as vacinas, o que acontece hoje? Alguns municípios ainda seguem mandando o registro das vacinas no modelo de dados do ESUS, mas pelo PICT. E não é mais para acontecer, tem que ser feito envio para a RNDS, tá? A RNDS, ela recebe e se atualiza diariamente, assim como nós também fazemos consultas constantes à RNDS, tá? O problema é que entre a RNDS consumir e disponibilizar o dado, pode haver um período um pouco longo. A gente não tem controle sobre isso porque nós apenas consumimos, nós não manejamos a RNDS, né? Então, casos como dessa gestante, a parte do risco, tranquilo, a gente, né, já orientou como é que faz a correção. Mas a vacina está em dia. É uma vacina que já faz tempo que está registrada e não aparece. Entre em contato, Clarice, com o nosso suporte para a gente verificar, tá? Tem algumas vacinas que são muito antigas. Quando eu digo muito antigas, assim, desde antes da parte da implementação da RNDS, de alguns aplicativos, de alguns eventos do Ministério da Saúde, que elas ficam meio que num limbo, tá? Porque elas não estão consumíveis, vamos colocar aqui nesse momento, tá bom? Mas, por favor, não deixa de informar, tá? Ali pro pessoal do suporte para a gente tentar ir atrás, tá bom? É isso. Então, deixa eu seguir o meu baile aqui. Então, qualidade. Quem trabalhou na atenção primária no período do Previne, com certeza se lembra que finalzinho de quadrimestre é um período bastante tenso, tumultuado. O que falta fazer para quem? Eu preciso cumprir os indicadores, socorro Deus, né? Eu acredito que não vai mudar muito, porque, né, é um componente que também tem valor financeiro, mas que também fala muito com aquilo que para nós é muito caro, né, que é a qualidade da assistência. Então, a gente também, né, nessa mesma linha, saiu abrindo lá para o Ministério, perguntou sobre os atendimentos e consultas das boas práticas, né, eu já tinha mencionado antes, estes atendimentos, essas consultas, esses procedimentos das boas práticas, para contar para o componente de qualidade, então a gente fechou a caixinha do vínculo de acompanhamento, eles podem ser registrados e executados por qualquer profissional da APS, ok? E tudo aquilo que é feito para aquele usuário, ele leva para a equipe dele, não interessa qual equipe atendeu, qual equipe executou. O atendimento, nesse caso, é do usuário e o usuário é da equipe. E lá vamos nós. Tá bom. Então, assim, ó, uma vez a gente tinha 7 indicadores com pouquinhas tarefas. Agora a gente tem um conjunto de 7 populações passíveis de boas práticas, tá? E cada uma dessas populações aqui vai terminar tendo as suas especificidades, com exceção do C1, que vai verificar a parte do acesso, né, na equipe. Então, o C1, ele é um indicador que vai tentar ver como é que está a relação entre demanda programada e demanda espontânea, né, as demandas em geral que a gente tem. Os demais, a gente vai estar olhando para práticas de cuidado. Então, quando a gente fala do C1, e agora apenas o C1, está falando de acesso, a gente tem uma restrição de CBOs, né, de ocupações, que vão compor, né, os atendimentos que vão ser considerados aqui nessa conta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar naquele quadrimestre, nos meses daquele quadrimestre, quantas consultas estavam marcadas como programadas, assinaladas, identificadas como programadas, né? E a gente vai ver naquele mesmo período o total de atendimentos e fazer essa relação percentual, tá bom? Contabiliza-se aqui atendimento e não usuário atendido, tá? O cadastrado. Então, a gente tem aqui, ó, uma reguinha que é um pouco diferente, né? Ela não vai indo do vermelho para o azul. Notem que chega um ponto que satura e ela volta para o vermelho. Porque o objetivo do Ministério é que não sejam, pelas equipes, um padrão de atendimento voltado nem somente para o programado, né? Pessoa com hipertensão, pessoa com diabetes, gestante, e nem somente para os atendimentos do dia, né? Que são aqueles atendimentos que a gente costuma chamar de urgência do dia, né? A gente entende que o Ministério quis que houvesse uma proporção, um equilíbrio, né? Ou seja, uma preservação de agenda para a população que necessita de cuidados programados, mas também sem fechar acesso para aquelas demandas que acontecem no dia. Tá? Por isso que não fica um quanto maior, melhor aqui. O cuidado no desenvolvimento infantil, pode falar, Aninha. Antes de ir para o C2, a Rosângela colocou ali, porque no cadastro domiciliar, somente o responsável do domicílio aparece como atualizado e os demais moradores aparecem como se estivessem desatualizados. Rosângela, essa sua colocação tem sido bastante comum, tá? Outros clientes também têm visto isso. A gente está estudando o porquê desse comportamento ainda, tá? Acho que até um pouquinho mais cedo, outra pessoa mencionou algo nessa linha, e a gente está, junto com o time de suporte, dados e desenvolvimento, tentando identificar qual o regramento que o Ministério está aplicando para que a gente consiga fazer essa adaptação e eventuais correções, tá? Então, também, assim que a gente tiver mais clareza sobre isso, vai ser avisado ao time do CGI sobre uma eventual alteração, né, em que a gente passe a considerar atualizados esses demais cadastros. A gente ainda está compreendendo a regra para aplicar. O Zer colocou, cadastros duplicados no PEC gera conflito nos indicadores e no Paraná Saúde Digital? Gera distorção, tá? Porque a pessoa conta 2 vezes, então termina ficando ruim. A gente sempre fala, sempre que possível, unifique, tá? Evitar o máximo possível duplicidades para diminuir as distorções, inclusive para as contas, né? A gente fica fazendo esse monte de continhas, começa a acumular muita duplicidade. Lá no final, esse efeito cumulativo pode não ser muito legal. A Maiara, de Toledo, coloca, observamos que não tem pediatra e ginecologista obstetra nesses CBOs. Eles entram como acompanhamento ou só produção? Maiara, para o C1, vou dar uma voltadinha aqui,
E eu tô falando só do C1 agora, tá? São só esses aqui, beleza? Então, para o C1 não conta para o indicador, tá? Gineco, obstetra, pediatra, eles vão contar para os indicadores do componente de qualidade, tá? Mas como acompanhamento, somente se esses profissionais estiverem vinculados ou à equipe do paciente, ou à EMULT, por exemplo, que atende a equipe desse paciente. Se for um profissional avulso, ele não entra para o acompanhamento, mas o atendimento dele conta como produção, e o atendimento dele contabiliza para o componente de qualidade, tá bom? Mas note que essa questão dessa restrição de CBO, ela tá só no C1. Vamos supor que eu estou olhando aqui para o cuidado no desenvolvimento infantil, tá? E aí, a primeira consulta foi feita pelo pediatra. E esse pediatra, não interessa onde é que ele tá, para a qualidade ele vai contar. Ainda bem que o Ministério reviu isso, uma vez não era, agora é, tá bom? Já que a gente está falando de criança, né, a gente tem aqui uma boa quantidade de letrinhas do alfabeto de boas práticas. A gente está olhando para um período longo da vida da criança, né, os 2 primeiros anos de vida, que é o período que a gente tem para executar essas boas práticas aqui. Para os municípios que têm EAPs, né, que muitas vezes foi o que deu para fazer, e normalmente a EAP não costuma contar com a gente comunitário de saúde, as boas práticas referentes à visita domiciliar, elas são dispensadas de avaliação, tá? Para quem está vinculado ao EAP e para as EAPs, tá bom? Mas se eu estou numa equipe de saúde da família e estou sem agente comunitário de saúde desde de fazer a boa prática, daí sim eu sou penalizada. Aqui notem que a nossa reguinha daí já tem um comportamento mais normal, né, mais habitual. A gente sai do regular até o ótimo, ou seja, quanto mais boas práticas eu tiver, maior a pontuação para o meu quantitativo de crianças, né? E aí eu consigo ter aí um valor final bem mais legal para eu conseguir ter uma boa pontuação. Essa questão de soma de boas práticas sobre a população de cuidado, ela vai ser constante aqui, tá? Em todo o resto. Então, na gestação, a gente vai ter também um conjunto de boas práticas. Eu costumo brincar que é meio alfabeto, praticamente, que a gente tem que dar conta em 9 meses, mais o período puerperal, né? Então, agora, um pouquinho diferente do Previne, a gente não está olhando para quem vai parir nesse quadrimestre. A gente tem que olhar a gestante do começo da gestação até o encerramento do puerpério para cumprir as boas práticas preconizadas. Não são tão poucas, né? E agora até veio aqui um destaquezinho. Teve algumas alteraçõezinhas aí nas últimas publicações do Ministério, né? Foram no finalzinho de setembro, em que os atendimentos odontológicos, que até então só eram contabilizados os executados por profissional de cirurgia ou dentista, começam a ter um pouco mais de flexibilidade. Então, também as atividades em saúde bucal realizadas por TSB e ASB vão contabilizar, tá certo? E é bastante coisa, mas assim, parece muito, mas para quem atende pré-natal sabe que isso aqui nada mais é do que o nosso arroz com feijão, né? O nosso dia a dia ao longo da assistência às gestantes. Aqui também a gente está olhando para o puerpério, tá? E aí o puerpério também conta com visita, assim como a gestação, porém segue a mesma linha. Quem está em IAP está isento. Aqui, em relação aos CBOs, a gente fez questão de trazer para valer todos os CBOs, né? Os critérios de exclusão, quando essa gestante ou puérpera deixa de compor a população do indicador. A importância, né, da gente verificar o código, né? Como é que a gente preenche o CID e o CIAP naquelas consultas. A gente trouxe aqui uma colinha também. Da pessoa com diabetes, né? Também passou aí por uma reforminha na última publicação, a gente já está ajustando. E também a gente traz aqui os critérios de interrupção, e aqui vem uma novidade. Na verdade, não é tanto uma novidade, é uma diferença, tá? Lá na época do Previne, a informação de hipertensão e de diabetes puramente autorreferida, ou seja, aquela que a gente olhou o prontuário do paciente de fio a pavio e não encontrou nunca o CID ou o CIAP da condição, eles contabilizavam na população a ser acompanhada, né, pelo indicador. Agora não mais, o Ministério passou a deixar de considerar as pessoas que eram diabéticas ou hipertensas mediante exclusivamente informação de cadastro, tá? Então, aqui foi embora. O que agora a gente tem que é um pouco diferente? Então, é só quem é diagnosticado, tá? Autorreferido foi embora. Porém, o Ministério deu uma inovada numa dor muito grande que a gente tinha. E eu digo a gente porque, período de pandemia, eu estava lá em Jalecada trabalhando, tá bom? O que aconteceu? Muita gente se disse hipertensa, se disse diabética, conseguiu algum atestado ali na maciota, e no fim a pessoa não tinha essa condição. E a gente terminou registrando, né, que a pessoa tinha para poder liberar a vacina. Então, o que acontece? Agora, o Ministério tem um recurso para quem utiliza o ESUS, e a gente não sabe ainda como é que vai ficar para quem tem sistema próprio ou sistema terceiro, de que é possível marcar a condição como resolvida. Então, na lista de problemas, por exemplo, a Ana Carol, ela tem diabetes, hipertensão e tabagismo, tá? Eu posso chegar nessa lista de problemas, selecionar a diabetes, selecionar a hipertensão e marcar como resolvido. É como se isso limpasse a Ana Carol da condição e também fizesse com que ela tivesse de fora, né, agora da população desse indicador. A gente tem observado, né, como é que os dados estão chegando, não só para quem usa estudo, mas para os outros prontuários, para ver se isso já é algo que está sendo aplicado também, tá bom? Eu não sei como é que está isso hoje, cada um do seu prontuário para marcar como resolvido. Só estou dizendo que quem usa estudos consegue e eu acredito que isso seja algo passível de expansão, né, para os demais prontuários, porque a gente está olhando para o modelo de dados. Aninha? A Heloíse colocou, temos CIAP específico para o C2, desenvolvimento infantil? Vou pegar minha cola. E lá vamos nós. Não é material oficial, é colinha minha, tá? Que eu tô compartilhando. Depois eu posso dar uma reforçada e colocar junto no material. A gente não tem na ficha hoje, tá? Nada falando sobre codificação específica. A gente tem a questão do SIGTAX de procedimento, a gente tem encorajado a colocar o peso e a altura na casinha ali do prontuário, na caixinha destinada à informação, mas não tem nada por escrito, que aqui foi quase um Ctrl+C, Ctrl+V da nota. Porém, lá vou para minha cola. Deixa eu pegar aqui.
Lembrando que essa minha colinha que está aparecendo aqui, ela fala do ESUS prontuário, mas o ESUS prontuário, ele tem uma relação muito forte que a gente observa com tudo aquilo que a gente consome de dados, tá? Então aqui, deixa eu ver onde é que está na minha colinha a parte da puericultura. Achei, tá? Notem que a gente está falando do ESUS prontuário aqui, não confundam, tá? Mas tudo que acontece no prontuário a gente se surpreende um tempo depois, que gera uma tabelinha ali no modelo de dados. Então, cuidado do desenvolvimento infantil. Ter pelo menos 9 consultas presenciais ou remotas. Aqui é a carinha do ESUS, tá? Como eu falei, não tem prontuário bom nem ruim, tem um prontuário que a gente usa. E aí aqui a gente vai ter algumas outras informações. E no bloco avaliação, para quem usa o modelo SWAP, né? Subjetivo, objetivo, análise e plano, ele recomenda que seja preenchido no CIAP 2 ou no CID-10, os problemas ou condições avaliadas nesse atendimento, e ele traz aqui para a puericultura o A98 e o Z001, tá bom? Lembrando que na ficha do indicador não está falando sobre a obrigatoriedade, mas aqui na questão do manual tem. O que eu, Ana, faria se hoje eu fosse enfermeira e estivesse na assistência, ok? Pelo sim, pelo não, eu codificaria a minha consulta como exame de rotina de saúde da criança e segue o baile. Ana? Aí, MG coloca, sou enfermeira de VERI, porém tem alguns códigos que não aparecem para nós lançar. Exemplo, W38 não tem. Teria que verificar como é que está isso em nível de prontuário, tá? Conversar com a tua gestão, com a tua TI, para tentar verificar se tem alguma trava por conta do teu CBO, enfim, eu não saberia te dizer, porque isso normalmente é configuração local, tá? Do sistema de prontuário eletrônico. Aí o Robson de MCR coloca, não entendi, isso é só para autorreferidos ou para diagnosticados também? Robson, o autorreferido, ali na minha fala, é que eles foram já naturalmente excluídos da população de pessoas com hipertensão e com diabetes, tá? Se uma vez eles estavam ali, agora com a troca do modelo de financiamento, eles não compõem mais a população, tá? Mas as pessoas que tiveram diagnóstico equivocado, vou dar um exemplo que aconteceu. A pessoa chegou lá na unidade com um pico de hipertensão, um pico pressórico, ela não tem hipertensão. Estava estressada, chegou lá sentindo mal, teve uma aferição de 14/9, ficou lá mais um tempinho, baixou para 13/8, a gente pediu para essa pessoa descansar e voltar no outro dia, estava tudo certo. Imprimimos para ela um controle de pressão, uma semana verificando tudo bem, foi só um pico. E ela não tem diagnóstico de hipertensão. Mas o profissional que atendeu naquele dia do pico, por acidente, colocou hipertensão. Esse é um diagnóstico equivocado, tá? O que acontece? Antes não dava de corrigir. Agora, se houver a funcionalidade, né, disponível para você, da hipertensão, uma vez que foi lançado o diagnóstico, aparecer como problema e você selecionar este problema como resolvido, você deixa de considerar a Carol, né, o paciente, como uma pessoa com hipertensão e ele passa a não ter mais necessidade de cumprimento das boas práticas, porque ele deixa de ser população do indicador, tá bom? Aí a MG coloca novamente, a gestação é considerada para o indicador até 42 semanas de gestação, que são 294 dias. Porém, as gestantes que tiverem com 38 semanas não serão contabilizadas? Contabiliza, tá? A gente sabe que tem o aborto vai fazer ela sair do acompanhamento, né? Mas o parto, a partir do momento que foi identificado ali, né, a codificação da consulta puerperal, enfim, a gestante ela é olhada independente de quando tem o parto, tá? Se ela teve com 38, 39, 40, 41, 42, a gente vai continuar incluindo ela ali no indicador, tá? Diferente do Previne, né, que a gente tinha toda aquela preocupação com a data provável do parto para poder delimitar, aqui não, aqui o Ministério olha a gestação inteirinha, mais a gordurinha do puerpério, tá bom? E por fim, a Elisângela coloca, a avaliação da hemoglobina glicada a cada 6 meses será avaliada até quando? Nunca para, né? Na verdade, a solicitação ou avaliação, né, que como tá na ficha. Então, assim, se eu fiz hoje, daqui 6 meses tem que fazer de novo. A gente não tá olhando para o quadrimestre, a gente olha para a pessoa 6 meses para trás, tá? Então, a gente precisa, por exemplo, entre o período de solicitação e avaliação, tentar dar o máximo de celeridade possível. Mas notem que na ficha do indicador ele não coloca a obrigatoriedade ao intervalo máximo ou mínimo, tá? Apenas dizendo que a cada 6 meses eu preciso ter ou a solicitação ou a avaliação deste exame, tá bom? Seguimos a linha. Então, seguimos. Então, aqui, ó. Ah, desculpa para a saúde de Anaí. Eu falei uma besteira. Ela falou a cada 6 meses, eu fui nos 6 meses. Preciso me corrigir, peço desculpa a todos os presentes. São 12 meses, tá? O Ministério estendeu o período, tá? Para ver como é que o Previne ainda está presente na cabeça da gente, tá? São 12 meses. Vou fazer um adendo. Se a sua prática clínica fala em fazer a cada 6 meses por conta de protocolo, por exemplo, em Floripa a gente tinha protocolos, né? Não tem problema fazer, tá? Ele sempre vai estar olhando para o mais recente. Eu não sei até que ponto isso ajudou ou atrapalhou, tá? Para o pessoal de Anaí, peço desculpas. Mas, enfim, se vocês faziam a cada 6 meses, não tem problema, tá? Mas só tem que cuidar para não passar 12. Passou 12 meses, passou 12 meses, não fiz, chegou no 13º mês sem fazer, daí sim vai impactar agora para o indicador, tá joia? 12 meses também é o intervalo para avaliação do pé diabético, tá? Só lembrando. O que ficou semestral foi a aferição de pressão arterial e a consulta. Isso continuou semestral. Gestante puérpera, né? A gente estava ali, a gente conversou sobre. A gente também sabe que na questão aqui da puérpera, tá? Vocês vão observar. Por alguma razão, meu negocinho tá voltando. Deixa eu ver aqui. Fechou, tá. Então, eu parei na gestante puérpera, respondi sobre gestante puérpera, falamos de diabetes, ok? Vamos seguir aqui. Aqui também é importante ficar atento que teve a exclusão de um dos CIDs, tá? De diabetes. Aqui, novamente, a informação da autorreferência, que foi excluído. E aqui segue também com o comportamento de quanto mais, melhor. Quanto mais boas práticas, melhores. E mais uma vez, relembrando que está bem abrangente o CBO, assim como se repete na hipertensão. Mesmo caso, tá? Eu sou de EAP, não tenho ACS, desconsidere a prática da visita.
Agora vamos falar um pouquinho da pessoa idosa, tá? A pessoa idosa, agora, né, olhando para o quesito financiamento, é 60 mais. Lá no Previne a gente tinha 65, né? Então agora é 60. Então, uma pessoa idosa não tem tantas boas práticas, diferente ali do que a gente mostrou na parte das pessoas com hipertensão e diabetes, né? Que a gente sugere, assim como ali falamos na pericultura, não está escrito, mas é sugerido, né? Que codifique adequadamente as consultas. A pessoa idosa não tem um código específico de CID de SIAP, tá? O que ela precisa ter é o registro de uma consulta, olhando, né, um intervalo de 12 meses. Aí ela vai precisar ter pelo menos 2 aferições antropométricas ao longo dos 12 meses, não tem intervalo mínimo entre elas, mas o peso e a altura têm que estar registrados no mesmo dia, no mesmo ato. A visita, seguindo o mesmo padrão, se eu sou diabético dispensado, e aí entra aqui a vacina, tá? No caso, a gente está falando da influenza. A mulher. Esse aqui, gente, ele é o último, mas ele é o mais chatinho, mais complicadinho, tá? O que que acontece? A gente tem vários universos de mulheres no indicador, né? Falando das boas práticas de saúde da mulher. Então, a gente vai ter populações que vão se entremear. Então, por exemplo, uma mulher que é idosa, mas que ela ainda não chegou aos 65 anos, né? Ela tá com 62. Ela entra, por exemplo, em pelo menos 3 letrinhas aqui dessas boas práticas. E a gente separou todas elas para que na plataforma fique mais fácil de ver quem se encaixa nesse entremeio, quem intersecciona com várias boas práticas, porque a idade está ali em comum. Então, agora a gente também tem algumas alterações. Quando a gente fala sobre a saúde da mulher na lógica de prevenção de câncer de colo, não está apenas agora a coleta do citopatológico, tem também a questão de entrega de material, né, outros registros de SIGTAP, então é muito tranquilo, também tem a questão da utilização de códigos rápidos para quem usa SUS, então ficou um pouquinho mais flexível, né, então são os exames solicitados, avaliados ou realizados, então vejam que a gente agora conseguiria, inclusive, pegar um laudo de fora e considerar, desde que a gente registre como um exame avaliado. As pessoas, né, do sexo feminino com idade entre 9 e 14 anos constituem o público para vacinação contra o HPV. Então, todas as meninas nessa faixa etária têm que ter o registro ali da dose única, tá? Que mais? Hoje, tá? Só para que a gente não caia aí, às vezes, numa confusão, né, que pode acontecer. Hoje, o Ministério da Saúde está com uma ação bem legal de resgate de pessoas entre 15 e 19 anos que passaram ali pela faixa de vacina do HPV e não receberam a vacina. E essas pessoas agora estão sendo convidadas a atualizar sua vacina mesmo fora da faixa. Não entra para o indicador, tá, gente? Só para ficar bem claro que pode ser um fator de confusão. Bom, ainda falando, né, de uma faixa da vida que começa na adolescência e vai terminar ali na parte, né, da terceira idade, a gente tem um olhar que não havia antes sobre a saúde sexual e reprodutiva. Aqui sim tem codificação, tá, sobre os critérios ali que a gente precisa registrar, CID, SIAP, condição avaliada. Esse grupo de mulheres nessa faixa etária precisa ter, ao longo de cada ano, pelo menos uma consulta codificada, registrada para essa prática aqui de atenção sexual e reprodutiva. Rastreamento de câncer de mama não existia no Previne, está aqui, então são as mamografias solicitadas ou avaliadas, né? Então é importante também aqui saber que o câncer de mama, ele também teve agora, para não gerar confusão, tá? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O rastreamento sobre o câncer de mama teve uma recente publicação, divulgação pelo Ministério da Saúde, né? Do fornecimento de mamografia para as mulheres a partir de 40 anos, tá? Porém, para indicadores estão sendo olhadas aquelas entre 50 e 69 anos. Nenhum tipo de ato normativo do Ministério ou situação relacionada a financiamento deve se sobrepor à clínica, tá, pessoal? Eu falo isso que é para não acontecer, por exemplo, de a mulher está com 38 anos, chegou lá com descarga capilar, uma situação na mama realmente bastante diferente, né, que leva a crer que pode ter algum problema, não façam, não conta para o indicador, então nem vou pedir, nem vou atrás. Gente, investigação clínica é uma coisa, rastreamento é outra, tá? A gente sempre fala para tomar muito cuidado, porque às vezes bitola nessa questão de seguir ali o que está escrito na parte do financiamento. Por favor, nunca esqueçam da clínica, ela é muito, muito importante. A Aninha levantou a mão, né? Sim. A Cristina colocou ali no chat que muitos municípios relataram que a plataforma indicava para a busca ativa para HPV, contudo não correspondiam com a realidade, pois o público indicado estava vacinado. Então, é mais um dos casos que a gente precisa verificar se foi uma lentidão ali do retorno de dados da RNDS ou alguma questão de crítica a essa vacina, então tem que ser entrado em contato com o nosso pessoal de suporte para ver o que pode ter acontecido, tá? Tem um detalhezinho bem importante para falar para vocês, que a gente só consome as vacinas aplicadas no Paraná. Então, se a pessoa veio vacinada de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, a gente não vai ter como consumir esse dado por conta da LGPD. Caso esteja aqui na RNDS e a gente não está exibindo, esse é um motivo a mais ainda para conversar com o suporte, para a gente tentar identificar se teve alguma outra situação, tá? Em relação, inclusive, a trazer os dados, alguma inconsistência. Então, por favor, eu não lembro o nome, desculpa o nome da pessoa, mas eu peço para que a pessoa entre em contato com o suporte. Cristina, pode fazer ali, dar um oizinho no WhatsApp que o pessoal vai te atender. User colocou. Então, os autorreferidos de hipertensão e diabetes não contabilizarão mais para os indicadores? Apenas se estiver autorreferido mais diagnóstico e ou somente diagnóstico? Exatamente. É como se a informação de autorreferência deixasse de ter validade. Então, se eu sou unicamente autorreferido, eu caí fora, mas se eu tiver autorreferido e com diagnóstico, eu conto, e se eu tiver só diagnóstico, eu conto também. Entendeu? Bem certinho. Seria isso por enquanto, Ana. Tá bom. Então, aqui a gente vai ter os numeradores e os denominadores, né, das boas práticas, para chegar no valorzinho final ali do C7, tá? Aqui eu trouxe, gente, porque é uma questão de depois a gente disponibilizar o material, né, as telinhas da plataforma, mas nós vamos navegar nessas telinhas, tá?
Eu não vou me ater muito, porque a gente ainda não tem isso de pronto na ferramenta, mas deixei aqui na apresentação, né, a questão sobre os indicadores de qualidade voltados à saúde bucal. Então, eles vão estar aqui também. Eu acredito que seja muito legal a gente depois, quando tiver tudo ok, preservar um momento para falar deles junto ali com a plataforma, tá? Mas nós fizemos o mesmo movimento aqui, também na Emult, de trazer as informações para que vocês possam verificar certinho questão de registro, né, CBOs, o que conta, método de cálculo, as próprias escovações, tá bom? Então, acho que hoje o mais importante, o principal recado já está dado, mas vocês vão ter acesso ao materialzinho, tá bom? Emult é a mesma situação aqui. A gente sempre lembra a questão das vinculações, né? O quão importante é estar certinho a vinculação das Emults com as suas respectivas equipes de saúde da família EAP, assim como também a gente entende a importância ali nas equipes de saúde bucal, tá? Aqui também a gente fala um pouquinho sobre alguns CBOs, né, que são considerados dentro de outros tipos de equipe. Lembrando que a Emult, ela, né, muitas vezes se faz presente não só na dobradinha Emult-SF, às vezes é Emult junto com a Emult, às vezes é Emult junto com a equipe de consultório na rua. Então, é importante estar atento a essas combinações. Os registros. E aqui, para a gente finalizar, né, não foram esquecidos os demais programas, que também são passíveis de envio de recursos, né, do governo federal, como o PSE, incentivo da atividade física, questão da residência, e se porventura o Ministério lançar mais algum programa, ele pode ser incluído aqui nessa parte da implantação e manutenção de programas. A saúde bucal, ela segue tendo o seu financiamento próprio, sendo composta não somente pelas equipes em suas modalidades, mas também sendo composta pelos demais serviços que servem de apoio à saúde bucal. Existem alguns elementos que aumentam o valor de financiamento, como atendimento à população sentada de quilombola, e algo que é muito importante falar é que as equipes com carga horária diferenciada, de 20 a 30 horas, não fazem jus aos recursos do componente de qualidade. Aninha, levanta a mão. A Franciele, de Terra Roxa, pede para repetir como analisar as gestantes que não subiram para o indicador e como verificar em qual item ela não contabilizou. Eu vou passar na ferramenta, daí ela vai conseguir ver bem certinho, a gente dá exemplos, tá? Franciele, né? Acertei, tá bom. Então, aqui também, né, colinha, né? Eu gosto muito de ter a colinha. Meu Deus, no que, né, tem que ajustar aqui as minhas equipes de saúde bucal. Então, as composições, carga horária, CBOs que são válidos, as combinações de vinculação entre equipes de saúde bucal e equipes de saúde da família ou EAP, prestar muita atenção para não fazer vinculação errada. O PABinho que eu falei lá no começo, né, eu chamo de PABinho porque é só memória afetiva, não é o nome, tá? Mas todo ano o IBGE tem uma estimativa populacional e o Ministério utiliza essa estimativa para poder passar um valor por cabeça, né, per capita, per capita. Então, são aqueles 5,95 que faça chuva, faça sol, eu vou receber no meu município, tá bom, gente? Vou agora direto ali para a parte da ferramenta, que eu acho que fica mais prático, e também para não estourar muito o teto de horário, que eu me empolguei, vocês fizeram perguntas, né? Então, vou compartilhar aqui. Vou voltar para a sala de situação para relembrar que a gente também tem questões da qualidade aqui na sala de situação, mas aquilo que a gente hoje vai chegar ali, ó, na parte mais interessante, que é quem fez o quê, tá faltando para quem, tá aqui no menu do financiamento, na parte dos indicadores, né? Então, a gente tem visão geral de todas as equipes, né? Isso é muito importante para o gestor, para ele ver como é que está o andamento. Cada um desses itens aqui equivale a um daqueles que a gente conversou ali na apresentação, tá? Isso aqui é uma visão geral, uma visão mais consolidada, não é ainda a visão da buscativa, mas ela está ali. Existem os filtros. Para cada um dos indicadores aqui, né, a gente teve o cuidado de trazer as boas práticas nos helps de contexto. Aquele monte de conta que a gente vai ter que fazer, soma isso com aquilo, divide não sei o quê, já está pronto, inclusive, com o conceito atribuído. É possível exportar aqui essa listinha, tá? Então, se o gestor quiser depois olhar com calma, ele vai aqui embaixo, né, movimentando. Lembrando que se eu estou na equipe, vou pegar uma equipe aleatória aqui, coitada, sempre a primeira, eu consigo ver como é que a minha equipe está em cada um deles. E aí, na questão da busca ativa, é onde eu consigo ver algumas combinações que são bastante interessantes, tá bom? Então, o que acontece? Eu consigo aqui definir se eu quero ver só as pessoas com cadastro atualizado ou não, se cumpriram ou não o pacote de boas práticas, tá? A situação cadastral, ela vem aqui também um lembretezinho, e as boas práticas, como é que a gente identifica o cumprimento ou não. Então, vamos supor, eu vou pegar o exemplo que alguém deu ali que queria ver da gestante, né? Foi a... não vi o nome. Bom, depois eu desculpo. Pessoa que pediu da gestante. Vou pegar aqui... Opa, meu áudio estava fechado. A Franciele. E já tem gente perguntando mais ali sobre gestante também. Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos aqui na parte de gestante puérpera. Eu quero ver as minhas gestantes e puérperas que não cumpriram as boas práticas. Eu tenho esse valor aqui de pessoas, tá? Bom, eu vou expandir aqui e eu vou ver que em verde estão as boas práticas que tá tudo certo, e em vermelhinho aquelas que têm alguma pendência, tá joia? Então, aqui eu também tenho a colinha, porque para lembrar de tudo é complicado, né? Muita letra. E aqui eu consigo ainda ver, por exemplo, da gestante puérpera, apenas quem está sem registro, por exemplo, da visita domiciliar do puerpério. Ele já vai trazer aqui para mim. Ou não, eu não quero ver isso. Eu quero ver quem está sem registro de exame, e eu quero ver também quem está sem registro da DTPA. Então, aqui, gente, eu consigo hoje não somente identificar os grupos, né, aqui das populações, como ao selecionar os grupos, eu consigo verificar aqui todas as boas práticas de uma vez ou por boa prática referente. Posso selecionar mais de um grupo. Então, aqui provavelmente eu tenho uma pessoa que tem diabetes, também tem hipertensão, está com idade igual ou superior a 60 anos e é mulher. Tudo junto, né? Aquele paciente que o dia que chegar na unidade vai achar 1 hora da agenda para fazer de cima a baixo, né?
Então, o que acontece? Aqui eu já tenho o resumo e aqui também eu posso, né, fazer essa seleção. Então, assim, não tem muito mistério, né? Eu até deixei um pouquinho mais para o final, mostrar a ferramenta, porque isso é algo que a gente vai mexendo, vai tendo as dúvidas, vai testando, vai adequando para a nossa usabilidade, né? E claro que se precisar pode entrar em contato com o suporte. Mas eu acho que o mais importante é não ter muitas dúvidas ainda sobre os indicadores, e as da plataforma a gente espera que elas surjam para a gente poder também ajudar vocês e melhorar o produto. Ana? Ali, a Beth colocou que se quando se abre o pré-natal, a gestante abre o pré-natal em outra cidade e vem para a cidade do Paraná a partir da 30ª semana, para qual município fica o indicador? Então, a mudança, ele é um indicativo de interrupção do acompanhamento, tá? O que a gente ainda não teve como conferir, apesar de ter um entendimento, né? Não tem como te confirmar, é que ela vai levar com ela tudo o que aconteceu, tá? O Ministério, ele consegue ver em nível nacional. A gente, pela questão da LGPD, consegue ver apenas os movimentos dentro do Paraná. Como a mudança de território gera interrupção do acompanhamento, de onde ela saiu, acabou. Mas para onde ela está indo, quem vai recepcionar, provavelmente ela vai levar, como eu falei, provavelmente. Mas no caso do Paraná, se a pessoa veio de São Paulo, por exemplo, provavelmente no Ministério está tudo ok, mas para a gente não vai conseguir consumir porque a gente não tem acesso aos dados de São Paulo, tá bom? Ana, Oi, Sol. eu só queria verificar com você se a gente pode finalizar nos próximos 3 minutos. Pode? E quem tem dúvidas, por gentileza, mande por e-mail para nós, que a gente encaminha para vocês, porque já extrapolamos nosso horário bastante, né? Ah, tá bom, Sol. Desculpa, eu me empolguei e nem olhei. Não, Meu Deus, fique muito, tranquila, muito. Ana, mas é que teve bastante pergunta também e a gente precisa manter o horário, né? Com certeza, tá Tá certo, bom, Sol. obrigada, querida. Até, tchau, tchau. É. Então tá. Eu vou parar aqui o compartilhamento então. Vou verificar ali com a Ana. Tem poucas perguntas, né? A questão de liberação de telas, né? A gente ainda não tem a previsão, estamos trabalhando sobre a multi-USB. A questão dos acompanhamentos e registros que se fizerem, né, divergentes entre sistema local e ferramenta, a gente reforça a importância, né, de encaminhar em contato com o nosso suporte. Queria pedir desculpas por ter extrapolado o tempo, mas agradecer pela participação de todo mundo, não só do pessoal da minha equipe que está aqui junto, como o pessoal que interagiu bastante. Foi muito legal fazer, né, esse momento com vocês. Agradecer a equipe do CGI, que sempre nos acompanha, nos dá apoio e permite que a gente faça aí um trabalho bem legal em conjunto. Tá? Muito obrigada. Sol? Obrigada, pessoal. Quero agradecer a todos. Desculpa o encerramento aí, mas a gente tem que manter e cumprir o horário. Quero agradecer a Ana aí por todos os esclarecimentos que ela sempre mantém, firme e forte, ajudando todos os municípios. Qualquer dúvida, a gente vai estar aqui repassando para a empresa tudo que vocês tiverem. Mas, ó, valeu, gente. Obrigadão, tá? Obrigada, Sol. Beijo grande. Tchau, tchau, pessoal.